Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. No universo Marvel com Omnitrix. Capítulo 141. Ash é X, disse ele pelo rádio, reconectando-se com as câmeras da base móvel. Tenho uma pista sobre Dial, mas preciso da ajuda de um humano. Na base, várias pessoas se entreolharam antes que um homem, o soldado Bride no comando da unidade na Terra Selvagem, se aproximasse do microfone. Nós lemos você, X. Temos um recurso em campo indo até você. Ele disse que deveria ser capaz de encontrá-lo em breve. X reconheceu isso. Muito bem. Vou rastrear a armadura deles e contatá-los através dela. O soldado Bride hesitou. Isso não vai funcionar mesmo? Por que não? Ele não tem armadura. A única coisa com que ele saiu foi uma faca. Sergei Kravinov, Kraven o caçador. Kraven balançou a cabeça enquanto corria pela selva. Ele teve um dia divertido até agora. Encontrei-me com alguns velhos amigos contrabandistas dispostos a enviá-lo para a Antártica. É sempre bom começar uma caçada reencontrando velhos amigos. Seus amigos pilotos franceses que tinham alguma familiaridade em voar nas regiões geladas do mundo estavam indo bem. Ele então caiu sobre o frio da região mais remota da Terra com nada além de um paraquedas e um emissor de feixe que Boris lhe deu. Na verdade, um laser que foi modificado de acordo com as especificações do Bride para emitir a luz que eles descobriram. Poderia abrir o véu que envolve a Terra Selvagem. Isso foi emocionante. Caindo em direção a um mundo de gelo, sentindo o vento frio passar por ele. Então, um único laser voou para fora do dispositivo quadrado que ele carregava e ele se dirigiu para uma selva. Que coisa incrível de se ver! A partir daí, as coisas ficaram muito mais familiares. Ele saltou de paraquedas na selva e dirigiu-se ao centro de comando móvel Bride. Quando ele chegou lá, os soldados do Bride imediatamente o puxaram. Onde está o fantasma? Kraven perguntou curioso. Ela e Creel estão nocauteados, dissera-lhe o homem no comando da Bride. Eles estão acordados desde que Dial desapareceu. Vamos deixá-los descansar até recebermos notícias. Bom, o sono era tão necessário para a sobrevivência quanto o sustento e o abrigo. Embora Kraven já tivesse treinado há muito tempo para dormir apenas 30 minutos, 4 vezes ao dia, ele ainda precisava desse descanso. A falta de sono pode matar um homem tão eficazmente quanto qualquer animal e, em muitos casos, levar à morte de um animal de qualquer maneira. Kraven esfregou o queixo. Então irei sair para a caça. Você quer dizer resgate? O soldado Bride disse hesitante. Existe alguma diferença? Kraven zombou. Honestamente. Como se ele nunca tivesse salvado os turistas da sua própria estupidez antes. Onde nosso amigo metamorfo foi visto pela última vez? Aqui, disse um cientista próximo, apontando para um mapa. Kraven estudou por um momento antes de concordar. Muito bem. Estou indo. Sozinho? O soldado perguntou. Se eu quiser ir rápido, sim, disse Kraven com zombaria. Honestamente. Embora esses homens possam ter alguma habilidade no campo de batalha, especialmente se tivessem a menor habilidade que a adorável Melissa Mai demonstrou, eles não eram caçadores. Bem, atualmente temos um recurso em campo rastreando Dial, disse o soldado. X, um androide. Ele disse que tinha uma pista. Um androide? Na selva? O soldado estremeceu com o sorriso interessado que Kraven exibiu. Você precisa de alguma coisa antes de ir? O soldado perguntou. Temos mais armas. Kraven balançou a cabeça, dando tapinhas nas laterais do corpo, onde uma faca de aço e osso estava pendurada em cada quadril. Eu ficarei bem como estou. Então ele se virou e saiu, ignorando a gagueira do soldado ao sair. A partir daí começou a caçada. E foi interessante. Primeiro, ele foi até o penhasco onde Dial havia caído e saltou dele, descendo pelas rochas com incrível agilidade até chegar ao fundo. Então ele pulou em uma das árvores ao longo do rio e seguiu ao longo da margem, saltando de árvore em árvore com facilidade e prática. A terra selvagem foi uma delícia para os sentidos. Os cheiros de animais que ele nunca havia encontrado, plantas maiores do que ele jamais poderia ter acreditado. Até mesmo os insetos aqui eram criaturas enormes e poderosas, se as libélulas que frequentavam o rio servissem de indicação. Kraven se deleitou com o quão hostil esse lugar era. Depois de meia vida caçando, ele quase memorizou quase todas as selvas da Terra. Não inteiramente, é claro. A própria natureza das selvas tornava tais coisas impossíveis. Mas ele adquiriu uma noção de como eles funcionavam. Ele caçou todo tipo de animal, sobreviveu a inundações, incêndios florestais e furacões, transformando predadores em presas. Com o tempo, Kraven ficou mais forte e mais habilidoso. Ele pegou a natureza e fez dela um lar, não a terra selvagem. Aqui as árvores se estendiam por centenas de metros, uma cidade verde que rivalizava com cidades como Nova York. O mato era denso o suficiente para enredar os maiores animais, e o cheiro da selva era quase agressivo. Cada vez que ele saltava de árvore em árvore, usando a folhagem alta da mesma forma que os homens inferiores usariam as trilhas, a terra falava com ele. Você não é bem-vindo. Você é uma presa. Cometa um erro e você morrerá. Não me importo com os grandes impérios humanos, pois sobrevivi enquanto eles surgiram e caíram. Que atraente. Ser mais uma vez um novato. Ele não sentia tanta emoção desde que era jovem no Quênia. Apesar de toda a sua experiência, ele não conseguia evitar o sentimento dentro dele. A sede de provar a si mesmo que só o maior dos homens sentia no fundo do coração. Ou isso ou ele estava tendo sua primeira crise de meia-idade. Sua diversão com o pensamento interno desapareceu quando ele percebeu uma irregularidade. Uma cratera ao lado do rio, na margem oposta. Em um movimento de torção que teria deixado os mais ávidos ginastas olímpicos ofegantes de admiração, Kraven saltou e agarrou um galho em suas mãos. A casca sob suas palmas fria enquanto ele girava 3 vezes antes de soltá-lo para voar através do rio em uma cambalhota. Ele caiu rolando do outro lado e parou instantaneamente próximo à cratera. Então ele deu uma boa olhada nisso. Recém-formado, ele pensou consigo mesmo. A poeira da cratera voou e pousou nas plantas próximas, provando que isso era verdade.
Tinha cerca de 1 metro de profundidade, mas não havia nada no centro. Ele deu uma fungada profunda. O cheiro de metal, ozônio e silicone encheu seus pulmões. O androide. Ele olhou em volta e encontrou os rastros. O androide andava pesado, mas o chão estava seco o suficiente para que fosse necessário um pequeno esforço para descobrir para onde ele tinha ido. Ele entrou no rio por um breve momento, depois saiu para começar a caminhar ao longo do rio. Então o androide também estava na trilha. Kraven saltou novamente entre as árvores, movendo-se rapidamente para segui-lo. Se o androide encontrasse Dial antes dele, Kraven nunca sobreviveria. Foi durante a próxima etapa da caçada que ele descobriu algo interessante. O androide estava entre as coisas mais fáceis de seguir que ele já havia encontrado. O androide aparentemente adotou o mesmo método que os tanques usavam quando se tratava de rastrear presas. Simplesmente dê um passo à frente e destrua qualquer coisa que o bloqueie. Kraven encontrou árvores antigas arrancadas da terra e jogadas de lado como se as milhares de toneladas de madeira fossem pouco mais que madeira flutuante. Ele também abriu caminho através do mato com eficiência brutal, deixando longos rastros de folhagem devastada e grandes pegadas. Kraven notou algumas pedras que também foram arrancadas do chão. Aparentemente, sempre que o androide se deparava com alguma coisa que fosse mais rápida de rasgar do que andar por aí, ele simplesmente a rasgava. Foi quase impressionante. Logo, Kraven se viu caindo das árvores para pousar em um pequeno campo. Ele olhou ao redor, com o rosto neutro enquanto absorvia os aromas e sons da área. X esteve aqui, diziam as pegadas. Mas o mesmo aconteceu com outros dois. Kraven se inclinou para olhar a grama que havia sido rasgada ao meio, como se fosse feita por uma mão. Depois, algumas pegadas pequenas, como as de um elefante bebê, em termos da forma como o peso estava a ser distribuído. Claro, havia as pegadas enormes que devem ter vindo de um ser que pesava várias toneladas a mais que os elefantes. Kraven olhou as pegadas, incluindo aquelas que mostravam que o maior animal corria em direção ao androide. Kraven riu ao perceber o que havia acontecido. Impressionante. Este androide deve ter sido bem forte. Então o androide entrou na água e nunca mais voltou. Ele olhou para a água. Depois de um momento, Kraven mergulhou, desaparecendo sob as ondas. Um exame minucioso revelou a existência do túnel. Qualquer homem normal não teria entrado sem algum tipo de tanque de oxigênio. Kraven não tinha tais medos. Ele caçou em cavernas e nas profundezas do oceano, lagos e rios de várias partes do mundo em muitas ocasiões. Os mergulhos mais longos registrados no mundo geralmente duravam mais de 10 minutos, com os mergulhadores precisando de tempo para hiperventilar o oxigênio antes para durar tanto tempo. Kraven não precisava dessas coisas. Ele pegou a única peça de tecnologia que trouxera consigo, uma pequena lanterna, e colocou-a entre os lábios antes de entrar no túnel. O caçador rastejou no buraco por longos minutos, os dedos pressionando as pedras, a água fria pressionando-o ao seu redor. As condições eram menos claustrofóbicas do que ele esperava. Ele logo descobriu porque quando percebeu que o túnel havia sido ampliado para ser mais largo do que era, com arranhões ao longo das paredes e algumas partes abertas tão largamente que Kraven conseguiu respirar. Ele saiu do fim do túnel e piscou ao ver o que havia encontrado. Boa tarde, disse o androide. O grande ser à sua frente tinha olhos que emitiam um poderoso feixe de luz, iluminando a caverna ao seu redor. Kraven saiu do túnel enquanto o androide dava um passo à frente. Eu sou X. Kraven ficou em pé e encarou o ser com cautela. Ele era grosso e forte em tamanho, seu corpo feito de metal liso por toda parte. Kraven notou o facão, o revólver e o rifle que a inteligência artificial usava. Aparentemente ele veio preparado para uma briga. Interessante. Eu sou Kraven. Sim, eu sei, disse X rapidamente. Fiquei frustrado em minha busca. Ah, bruto. Maravilhoso. Ele não queria perder tempo com gentilezas. O que aconteceu? Kraven perguntou. Antimetal, uma substância assim chamada por Dial por sua capacidade de dissolver as ligações dos átomos do metal, disse X. É claro que esta é uma descrição bastante rápida do material, mas será suficiente até que possa ser estudado. Kraven olhou para uma das mãos do androide, que estava parcialmente derretida. Esse foi um material interessante. Suponho que isso seria um problema para um homem como você. X assentiu. Eu preciso de assistência orgânica. Você conseguiu, meu amigo. Kraven riu caminhando para frente. Venha, vamos continuar a caça. Capítulo 142. Diabo. Tinha que ser o dinossauro do diabo. Eu estava nas jaulas com Gres, Demi, Vingiro e o idiota alemão. Já era meio da noite. Eu dormi um bom tempo depois de encher a barriga com o que quer que fosse aquele pão recheado com carne e muita água meio nojenta. Eu tinha acordado cedo, deitado na terra fria e dura. Meu braço direito estava muito melhor, estranhamente. As maravilhas do descanso. Eu ainda estava sofrendo, mas minha dor de cabeça havia passado. Sentei-me contra as barras da jaula e olhei em volta. Demi, a pessoa do rock, estava parada no centro da sala. Fiquei imóvel além da minha cabeça. Eu tenho feito isso de forma consistente. Desde que entramos na cidade, compilei todas as informações que consegui, criando uma imagem mental do mundo ao nosso redor. Meu plano de fuga era simples. Qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento tático sabe que os melhores planos são simples. É como uma briga. Você pode construir uma engenhoca maluca que quebra magicamente o nariz de alguém ou dar um soco no rosto de alguém com a maior força possível. Você ganha pontos de estilo por um, mas o outro não é apenas fácil, mas também tem um bom histórico de trabalho. O plano era primeiro sobreviver no dia seguinte e descobrir minhas armas. Neste caso, as armas que eu tinha disponíveis eram simples. Meu cérebro, meus aliados e tempo. Eu dei uma boa olhada nas fechaduras dessas gaiolas. Eram coisas primitivas, feitas de ferro bruto. Qualquer arrombador que se preze poderia abri-los. Eu valia nada. Eu poderia abri-los contanto que tivesse as ferramentas certas. Depois havia os guardas. 2 guardas em turnos rotativos. Eu teria que tirá-los do processo. Assim que eles estivessem fora do caminho, eu libertara os prisioneiros.
Com gente suficiente poderíamos sair correndo. Mas esse não era o verdadeiro objetivo. O verdadeiro objetivo era chegar a Bridge. Apenas um Kinje e um pequeno esquadrão com armaduras e armas Katon me ajudariam a desmontar esses caras, sem mencionar a ajuda de qualquer vingador. Mas esse era o plano. Desbloqueie a gaiola, derrote os guardas, fuja, peça ajuda. Simples e sujeito a alterações. Tinha que ser flexível para poder mudar à medida que novas informações e obstáculos surgissem. Enquanto eu pensava nisso, 3 pessoas entraram na sala. Ambos os guardas se viraram para encará-la. Uma mulher humana, talvez um pouco mais jovem que eu, criou 2 Ancrolods. Ela parecia caucasiana, bronzeada. Ela me surpreendeu ao falar a língua dos senhores Saur aos guardas, que se moveram para deixá-la passar. Ela me surpreendeu ainda mais quando caminhou até minha jaula. Ela olhou para todos na jaula por um momento antes de me encarar. Ela era alta e musculosa, com longos cabelos castanhos claros e pele bronzeada. Ela tinha algumas cicatrizes nos pulsos e seus olhos eram castanhos. Ela encontrou meus olhos. Lorde sem quer você, disse ela em inglês. Ela parecia britânica. Atualmente estou namorando alguém, eu disse de volta, sorrindo para ela. E sem querer ofender Sen, mas ele tem uma concorrência acirrada. Além disso, ela vai matá-lo. Eu me perguntei o que Jen estava fazendo agora. Ela deveria estar em uma missão agora. Lorde Sen se ofereceu para curar suas feridas, disse a mulher com voz monótona. Se você responder às perguntas dele. Ele está me convidando para um encontro? Levantei-me, ignorando a dor que seguia qualquer tipo de movimento. Eu ainda estava coberto de hematomas. Isso é adorável. Bem, vamos lá. Vou deixar o grande pedaço cair com calma. A mulher franziu a testa para mim. Eu sorri. Eu poderia estar passando muito tempo com Tony e Nat se estivesse sendo tão sarcástico. Bem, estou caído, segurei as barras da gaiola e sorri para ela. Então, leve-me ao seu líder. Sentei-me o mais calmamente que pude enquanto os cortes em meu corpo eram limpos pela mulher. Ela me levou para uma pequena sala no alto do prédio em que estávamos. Não acho que ela ou os 2 Saurlords que estavam conosco notaram que eu segui cuidadosamente meu caminho pelo prédio, observando a área ao nosso redor através das janelas. Marcação de direções. O quarto que ela me trouxe também era limpo, bem iluminado por tochas. Tinha uma mesa grande no centro e algumas gavetas de madeira. Fui orientado a sentar na mesa e depois a mulher começou a trabalhar. Ela limpou os 2 cortes que recebi dos raptores. O que estava no meu quadril era especialmente profundo, e doeu quando ela usou água para limpá-lo antes de derramar algo que cheirava muito a álcool na ferida. Picadas de alfinete seguindo cada movimento. Depois de limpa, ela colocou um pouco de substância verde pegajosa na ferida antes de envolvê-la em um curativo. Então ela removeu as bandagens improvisadas em volta do meu braço quebrado. Parecia vermelho e ligeiramente inchado, mas nada mal. Ela o embrulhou de novo com precisão especializada e depois colocou meu braço numa tipóia de couro. Eu estava começando a parecer bem primitivo quando você pegou a tipóia de couro junto com o resto das minhas roupas. Minha calça jeans e camisa foram substituídas por um colete de couro e tanga. Sim, uma tanga. Eu sabia que a terra selvagem me colocaria em um, mais cedo ou mais tarde. Graças a Deus eu malhei durante meses, então parecia mais com Tarzan e menos com, não sei, algum homem das cavernas gordo. Assim que a mulher terminou, ela se afastou de mim. Você está se curando bem, Lord Sen. Ele está pronto. Bom, Sen entrou na sala. Ele estava esperando por seu momento. O Stego Lord caminhou até mim. Minha espada ainda estava balançando em seu quadril. Ele parou na minha frente e sorriu. Sai agora. Sim, meu senhor. A mulher curvou-se e virou-se para sair. Ei, eu disse. Ela parou para olhar para mim. Qual o seu nome? Ela olhou para mim. Acho que ela estava pensando em responder. Até Sen se virar e agarrá-la pelo pescoço, levantando-a com um movimento suave. Ele sorriu para ela enquanto apertava sua garganta. Oi? Dei um passo à frente, chocado. Um dos guardas avançou para aproximar sua lança do meu peito, me parando no meio do caminho. O nome dela disse sem presunçosamente. É escravo. Não é? A garota estava sufocando, agarrando-se desesperadamente a Sen. Ela sentiu rapidamente, com lágrimas nos olhos. Então, escrava. Siga minha última ordem. Vá embora. Sen se virou e a jogou porta fora. Ela soltou um suspiro de dor ao cair no chão. Ela não disse uma palavra, no entanto. Ela apenas se levantou o mais rápido possível e saiu correndo. Sen se virou para mim com uma risada. Agora, você, eu tenho perguntas. O que você quer que eu lhe ensine minha técnica avançada de cueca? Eu rosnei. Porque tenho certeza que Biff Tannen e Draco Malfoy ficariam orgulhosos dessa pequena façanha. Patético. Foi isso que aconteceu. Este dinossauro montado estava jogando seu peso em pessoas que não conseguiam revidar. Naquela mulher. Em mim. Ele era um valentão. E o pior de tudo isso é que eu não tinha como revidar. Eu me mantive o mais calmo que pude enquanto olhava para ele, mantendo uma expressão neutra no rosto. Não demonstre seus sentimentos. O sarcasmo e a calma foram meus aliados nessa luta de vontades. Sen sorriu maliciosamente. Não há amor por um ser humano? Eu nunca me apaixono no primeiro encontro, dei de ombros. O que você quer, Sen? Respostas, meu querido forasteiro. Respostas, ele saiu. O guarda me cutucou, me forçando a segui-lo. Sen caminhou pelos corredores com a atitude calma de um rei em seu castelo. Nossa civilização é jovem. Apenas 20 anos. Lembro-me dos velhos tempos. Quando éramos apenas selvagens, correndo pelas selvas como os outros. Mas então, nosso Senhor veio. Ele nos ensinou sobre forjar aço, construir grandes estruturas ao redor nós. Ele nos ensinou muitas coisas. As mãos de Sen cerraram-se em punhos. E ainda assim, ele nunca falou de onde essas coisas vieram, a fonte de seu conhecimento. E enquanto capturávamos escravos, 2 grupos se destacaram para mim. Os New Britannias e os Neo-Deutschlanders. Descendentes de forasteiros como você. Homens que estavam em guerra, desembarcaram em nossas costas e construíram um lar aqui enquanto continuavam sua guerra. Eles contaram histórias para seus descendentes. E eu ouvi essas histórias. Histórias de cidades e civilizações muito além da nossa. De guerras entre vastos exércitos com medicina, cultura, e pessoas muito avançadas em relação às nossas. 20 anos de progresso. E ainda éramos palhaços primitivos. Entramos em um escritório.
Eu estava começando a entender quem era Sen, então não fiquei surpreso ao ver que seu escritório estava cheio de livros do teto ao chão. Entre eles estava um mapa, apoiado em uma parede próxima. O mapa da Terra, próximo à onda Antártica. Só que o mapa da Terra era muito tosco, impresso em pergaminho grosso, enquanto o da Antártica estava cheio de verde e azul. Não era preciso ser um gênio para saber que o mapa representava a Terra selvagem. Era muito mais limpo e detalhado do que o outro. Eu tenho algumas teorias. Sen contornou sua mesa para se sentar em uma cadeira toscamente esculpida que foi construída com uma longa divisão no centro para que suas barbatanas e cauda de estegossauro saltassem para fora. Nosso Senhor tem sido bom para nós. Ou assim eu acreditava. Mas recentemente comecei a questionar o quão bom ele realmente é. Sen pegou um diário. Ele nos ensinou segredos da medicina. Mas então escravizei um britânico que me ensinou sobre antibióticos. Ele nos ensinou sobre o ferro. Um alemão tinha um livro descrevendo o aço. Ele nos ensinou as táticas rudimentares de guerra, estratégias que usamos para dominar o selva. Então eu descobri isso, ele jogou o diário para mim. Eu desajeitadamente peguei-o no ar com uma mão e olhei para a capa. Arte da guerra, bem antiga também, pensei comigo mesmo. Parece escrito à mão. A capa é de algum tipo de couro. Suponho que foi copiado do original. Sen apoiou os cotovelos na mesa. Nosso Senhor ou não é o homem sábio e inteligente que afirma ser, ou está se contendo, recusando-se a nos dar mais conhecimento na tentativa de nos manter sob controle. Sen fez uma careta. Eu lutei para sair da arena para deixar de ser um escravo. Jurei para sempre ser um mestre, para que ninguém me segurasse. Ele pegou algo e colocou sobre a mesa. Eu olhei para ele por um longo momento. Uma arma. Minha arma. Derretido, mas reconhecível. Eu carreguei comigo principalmente porque nunca se sabe quando um grande pedaço de metal será útil na selva. Agora eu encontrei isso. Eu encontrei você. Sen olhou para a arma com maldade. Esta arma. Sua armadura. Sua espada. Eles não são apenas avançados. Eles estão além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Não estamos apenas atrasados em tecnologia. Estamos atrasados em muito mais, não estamos? Eu lutei toda a minha vida para encontrar a liberdade. Mas descobri que minha ignorância me acorrentou o tempo todo. Eu simpatizaria mais com você, se você não estivesse me escravizando. Eu disse o mais mordaz que pude. Eu não sei, cara. É difícil se relacionar com um cara que faz esse tipo de coisa. Ah, e você prometeu me mandar um cara com a porra do braço quebrado para uma arena para lutar até a morte. Sentindo por Spartacus agora. Sen sorriu. Que tal se eu propor uma troca? Um comércio? Eu não disse nada. Apenas esperei. Ele parecia tomar isso como uma razão para continuar. Eu quero informações. Muitas vezes tenho garantido que escravos que têm valor para mim sejam mantidos fora da arena. Homens e mulheres de todas as espécies que podem me ajudar. Como nossas armas, ele acenou com a cabeça em direção aos guardas. Ambos deram um passo à frente, segurando suas armas. Depois de trabalhar com Tony e Fitz, bem como com memórias de meu tempo como Júri Rig, reconheci o aço damasco à primeira vista. Suas espadas tinham o padrão rodopiante de escuridão e luz que eu lembrava. Hoje em dia foi superado por muitos métodos modernos de forjamento. Mas por aqui poderia muito bem ter sido um sabre de luz. Bem, não tão insano, mas ainda mais forte que o ferro que eu tinha visto em todos os lugares por uma larga margem. Uma escrava do Sr. Saur, uma jovem prestes a entrar nas minas, me disse que foi treinada em forja, disse Sen suavemente. Eu me arrisquei. E ela me fez lâminas como eu nunca vi. Ela trabalha para mim agora. Sen levantou-se. Eu recompenso a inteligência. Eu recompenso a informação e a lealdade. E posso mantê-lo longe da arena. Evitar que você morra. Apenas me conte sobre o mundo além. Sen parecia calmo. Mas notei a maneira como ele engoliu. Diga-me como é cultivado. Roma está de pé? A União Soviética? Até onde a ciência chegou? Diga-me. E pelo resto da sua vida, garantirei que você nunca passe fome. Você pode ter mulheres e homens para saciar seus desejos, álcool, esporte. Não posso prometer tudo. Mas você terá muito em troca de informações. E se eu simplesmente for embora? Basta virar minha bunda marrom caramelo e voltar para casa? Sen sorriu. Não é possível. Ninguém pode escapar da terra selvagem. Nem mesmo eu. Você está preso em nosso mundo. Mas se trabalhar comigo, então você nunca se sentirá desconfortável. Sim. Mostre o quanto você sabe. O fato é que o Bridge conseguiu quebrar a entrada-saída da Terra Selvagem. Ainda não tínhamos descoberto como fazer toda a comunicação, mas poderíamos pelo menos fazer isso. Mas o que Sen oferecia tinha valor estratégico, se não da forma como ele pensava. Sua oferta era a hora. É hora de esperar, sobreviver, planejar e escapar. Talvez até fosse hora de Unitrix se reparar se minha capacidade crescente de entender Gres fosse alguma prova. Eu poderia brincar um pouco, fingir que trabalho com o cara. Gres, as pessoas com quem fui capturado. Que tal meu pequeno clube do café da manhã na jaula? Eu perguntei com cautela. Você vai ajudá-los também? Sen inclinou a cabeça. Os outros escravos? Eles não valem nada para mim. Isso não é verdade, cruzei um braço sobre o outro. Você quer o que eu sei? Gostaria que meus novos melhores amigos estivessem seguros. Sen fez uma careta. Isso não é razoável. Eu preciso de lutadores. A arena exige eles. E esses novos escravos são inúteis se não morrer pela multidão. Bem, olá para eles. Sou útil o suficiente para todos eles, inclinei-me para olhar Sen nos olhos. Você quer saber sobre smartphones, titânio e a invenção do DAB como o maior movimento de dança do mundo? Esse é o meu negócio. Meus companheiros de prisão não entram em seus jogos de morte, e eu vou apresentá-los ao anime. Você parece um tipo de cara Isekai. Sen não poderia ter parecido mais chateado se tivesse tentado. Não vou deixar de lado tudo pelo que trabalhei só para. Não, você trabalhará comigo, sozinho. Ou morrerá. Merda. Isso não iria funcionar. Não há acordo. Você está sendo irracional, rosnou Sen. Bom, eu olhei para ele. Eu sou um vingador, um herói. Irracional é o que fazemos.
Somos um bando ganancioso. Você nos oferece nossas vidas e nós tiramos a vida de todos ao nosso redor. Peça a rendição. Nós roubamos uma vitória. Sam ficou de pé e levantou o punho para me dar um soco. Eu me preparei para rolar com o golpe. Isso nunca aconteceu. Em vez disso, ele olhou para mim. Estou lhe dando uma chance de ser lógico. De perceber que se sacrificar por homens e mulheres que você nunca conheceu antes é uma tolice. Este não é um mundo macio e confortável. Esta é a terra selvagem. Nós matamos, sobrevivemos e crescer. O martírio é inútil. Simplesmente mais um tronco em uma chama já acesa. Ele não estava totalmente errado. Fazer isso, sacrificar uma boa chance de sobrevivência para algumas pessoas, algumas das quais nem sequer gostavam de mim, era estúpido. Nat teria me batido de vermelho e azul por isso. Tony teria feito um comentário sarcástico enquanto me dava um sorriso como se estivesse meio orgulhoso, meio chateado. Steve teria ficado bem ao meu lado. E se formos honestos? Acho que eles teriam feito a mesma coisa que eu. Eu te disse. Sou um vingador. Não nos adaptamos à crueldade e sorri. Nós quebramos. Meu acordo é, não coloque ninguém na arena que não queira entrar, e eu lhe contarei tudo sobre o mundo que você deseja conhecer. Caso contrário, irei para a arena e aproveite minhas chances. Sam olhou para mim. Então ele acenou para os guardas que se aproximaram e me agarraram pelos ombros. Eu deveria ter percebido quão louco você era quando te vi pela primeira vez, lutando uma batalha suicida contra um exército de velociraptores. Sim, bem, eu disse rapidamente enquanto era arrastado para longe. Você não pode culpar os raptores. Eles não sabiam que lutar comigo é sempre uma batalha suicida. Esperançosamente isso pareceu difícil, porque eu sabia, enquanto era arrastado, que tinha feito uma coisa muito estúpida. Ficamos todos quietos mais tarde, quando fomos levados para fora de nossas jaulas. Já era meio-dia, muito depois de Sam e eu termos conversado, fomos guiados para uma sala cheia de armas e armaduras. Depois que um Saur Lord rosnou aleatoriamente, todos se aproximaram e começaram a escolher algo. Eu teria sugerido fugir então, mas eles trancaram os portões e ergueram algumas bestas toscas do outro lado da sala, os guardas nos observando. Com pouca escolha me preparei. Armas. Havia de todos os tipos, todos feitos do mesmo ferro. Acho que não podemos brincar com o aço damasco que Sam exibiu. Peguei uma espada longa para mim, colocando-a de lado. Grace pegou um par de adagas, dei-me um grande machado. O alemão pegou uma lança curta. A Vinjiro não levou nada. Ela sentou-se no canto e observou todos nós. Os outros, as pessoas com asas, outros répteis e humanos, aglomeraram-se uns nos outros, tentando ao máximo demonstrar afeto, apesar dos olhares furiosos dos guardas. Um dos guardas deu um passo à frente para impedir que algumas das pessoas aladas fossem até Vinjiro, apenas para o guarda T-Rex de Telos. Eles se aproximaram dela, tocando-a na parte arrancada que sua asa um dia fora, chorando por ela e cantando baixinho. Capítulo 143. Observei-os por um tempo enquanto pegava um pedaço de armadura feito de algum tipo de material laqueado. Então olhei ao redor da sala. Eu tinha uma espada longa, mas eu precisava de mais armas. A arma que manteve as pessoas vivas durante séculos. Cooperação. Alguém aqui fala inglês? Chamei para a sala ao nosso redor. Todos olharam para mim. Depois de um momento, alguns humanos levantaram as mãos hesitantemente. 3 deles. Vocês também falam a língua que os Saur Lords estão usando? Um deles deixou cair as mãos. Preciso de um tradutor. Você se importa? Uma das mãos caiu como se estivesse pegando fogo. A última pessoa, um jovem baixo e magro que parecia estar no final da adolescência, parecia aterrorizado. Mas ele cerrou o punho e acenou para mim, trêmulo. Bom, eu andei com minha espada longa e fiquei ao lado dele. Repita comigo. E se alguém tiver dúvidas, traduza, ok? O garoto assentiu nervosamente. Ele tinha cabelos loiros cobertos de sujeira, usava trapos marrons e seus olhos azuis tremiam. Ele era um garoto nervoso, mas ele estava encontrando meus olhos. Tudo bem. Estamos prestes a entrar naquela arena e lutar contra alguma coisa até a morte. O garoto hesitou antes de começar a falar naquela linguagem sibilante e rosnada que parecia ser a linguagem comum aqui. Os outros prisioneiros olharam para mim e depois para ele. Então precisamos de um plano. Quero chegar lá e sobreviver. Mais do que isso, quero que todos vocês sobrevivam também. O alemão levantou-se e sibilou. Alguns dos prisioneiros Saur Lord juntaram-se a ele, alguns humanos gritando em alemão. O garoto parecia assustado quando se virou para mim. Eles estão perguntando por que deveriam ouvir você. Eles também disseram algo maldoso. Ah, eles só precisam me conhecer primeiro. Sorri para ele. Eu estava fingindo muita confiança. Eu não tinha ideia se algum desses caras iria me ouvir ou não, mas eles tiveram que fazer isso. Tivemos que nos unir, trabalhar juntos como uma equipe. Tentei imitar Steve, ficar como Capitão América, projetar minha voz. Eu não sabia se eu era o melhor guerreiro aqui ou algo assim, mas ninguém mais se apresentou para tentar nos unir. Não quero ser arrogante, mas nenhum desses caras provavelmente teria visto o que eu vi em termos de ser superado em uma luta. Esperançosamente. Deus, por favor, não deixe que isso seja um erro. Algum de vocês é guerreiro? Perguntei. O garoto traduziu. Alguns membros do grupo resmungaram, olhando uns para os outros. Então você sabe que aqueles do nosso pequeno esquadrão suicida que não são lutadores vão morrer. O alemão parou com isso. Temos idosos, feridos e crianças neste pequeno grupo. Olhei para todos. Não há tempo para ser gentil ou sutil. Coloque tudo na mesa, Mahimu. Pessoas que serão as primeiras a serem cortadas. Mas se trabalharmos juntos, podemos apoiar uns aos outros, manter uns aos outros seguros. Dei um passo à frente e subi em uma mesa. Eu estava tentando continuar me movendo, manter todos os olhos em mim. Alguns de vocês se odeiam. Talvez seja um rancor geracional. Talvez vocês tenham estado em guerra um com o outro. Encontrei os olhos do alemão. Mas isso vai importar quando todos nós tentarmos sobreviver? Um Saur Lord falou então. Ele estava sibilando no início. Ele parou. Quando ele falou novamente foi em inglês. Fiquei muito surpreso, até que percebi que o Unitrix começou a brilhar um pouco mais. Sabe que você não vai simplesmente se esconder atrás de nós, disse o Allosaurus Saur Lord. Você está com o braço quebrado. Para que serve você? Ele perguntou se você iria brigar com o resto de nós, mesmo com o braço quebrado.
O garoto não estava apenas traduzindo. Ele estava fazendo a mesma pergunta. Claro que estou lutando, zombei. Todos na sala pareceram surpresos. Acho que o tradutor do Omnitrix estava agindo com força. Estou na linha de frente com o braço quebrado ou não. Ninguém morre antes de mim se eu puder evitar. Recebi alguns olhares céticos sobre isso. Não poderia culpá-los. Fiquei apavorado com a ideia de morrer. Eu gostava da minha vida agora. Mas eu não podia deixar essas pessoas morrerem. Olha, entendi. Não sou um de vocês. Vocês não têm ideia de saber se podem confiar em mim, acenei. Mas essa é a sua vantagem. Sou o único aqui que não guarda rancor. Não dou a mínima para quem você é ou de onde vem. Tudo que sei é que estamos sendo enviados para morrer, e fui treinado para ser capaz de lidar com isso. Nós nos agrupamos, pegamos as armas certas, apoiamos uns aos outros, e isso se torna uma luta que podemos vencer, em vez de uma onde morremos. E ei, eu dei de ombros. Vamos todos juntos. O que temos a perder trabalhando juntos? Houve um momento de silêncio. Coloquei minha espada longa no ombro e olhei em volta. Então, e aí, pessoal? Querem ir para a guerra juntos? Ninguém aplaudiu como acontecia sempre que Steve fazia um de seus discursos. Mas acho que as coisas estavam desesperadoras o suficiente para que as pessoas estivessem dispostas a ouvir a voz mais alta na sala. Tudo bem, então olhei para Grace. Grace, amigo, você é bom com essas adagas? Ele me encarou por um longo momento antes de piscar, como se só naquele momento tivesse percebido que eu estava falando com ele. Ele falou e pela primeira vez ouvi Grace falar inglês. Fui ensinado pela minha mãe. Eu posso assobiar, Grag. Kaaya, posso lutar também. O Omnitrix cortou no meio do caminho, mas ele estava acenando para alguns membros de sua raça que se endireitaram. Ótimo, olhei em volta, marcando as coisas. As pessoas com quem fui transportado se juntaram a mais pessoas, então tínhamos cerca de 26 pessoas? Parecia muito para uma luta de gladiadores. Mas serviria. Ok, eu tenho um plano. Eu expus as coisas enquanto os guardas Saur Lord observavam inexpressivamente. Acho que eles não se importaram com a nossa estratégia. O que eles se importavam? Nós íamos morrer de qualquer maneira. Grace me ajudou com minha armadura. Devo ter causado uma boa impressão nele porque meu ex-valentão parecia mais amigável de repente. A armadura que eu usava agora era inadequada. Acho que Sei não tinha tirado minhas medidas. Ainda assim foi o melhor que eu poderia usar. A armadura era uma mistura de estilo romano e medieval, como se um gladiador e um cavaleiro se unissem para projetá-la. E foi tudo uma porcaria. Apenas incompatibilidade entre ferro e couro. Mas é melhor que nada. A peça do peito era um colete de ferro, amassado e surrado, com o peito mostrando a imagem de um macaco gritando. Meus ombros e antebraço direito tinham couro de diferentes cores e desenhos para protegê-los. Eu escolhi usar uma armadura de ferro para proteger meu braço esquerdo. Com o homem certo fora de serviço, era melhor proteger aquele com quem eu poderia lutar. Minha perna esquerda tinha a única peça de armadura que consegui encontrar que cabia em qualquer uma das minhas pernas. Aparentemente, coxas grossas nem sempre salvam vidas. Então, eu parecia bastante assimétrico enquanto estávamos todos alinhados e forçados a ir em direção aos portões. É claro que reservei um tempo para realmente apoiar meu braço quebrado, reforçando-o com acolchoamento extra feito de pedaços de couro e uma adaga cega para cortar qualquer coisa. Se alguma coisa fosse me matar, eu não queria que meu braço direito quebrasse novamente de alguma forma. Grace e eu ficamos lado a lado perto da frente. Eu pedi a alguém que desse os primeiros passos depois de me certificar de que estava confiante em suas habilidades. Mesmo assim, me senti culpado por isso. Então, enquanto caminhávamos, falei com eles. Ei, você quer ajuda? Uma voz feminina suave como seda me respondeu. Não há necessidade. Você estava certo em me colocar na frente. Posso aguentar qualquer golpe no momento em que a porta se abrir, permitindo que você e Grace examinem a área e ataquem comigo. Agradeço sua preocupação. O Omnitrix deve ter falhado novamente porque as próximas palavras dele soaram como uma pedra quebrando. Entendi, olhei em volta. As 26 pessoas ao meu redor pareciam assustadas, nervosas, irritadas, calmas. Eu me senti quase feliz, pessoalmente. Eu estava cansado de esperar por uma briga. Eu estava começando a respirar um pouco mais fácil. Claro, eu ainda estava assustado e tenso. Mas a espera foi a pior parte. Chegamos a um conjunto de portas grandes. Eram feitos de madeira barata, com a luz do sol lá fora entrando em raios de luz. Os guardas do Senhor Saur trancaram os portões de metal atrás de nós, deixando-nos parados no corredor escuro. A poeira flutuava no ar, o cheiro de suor e mijo era perceptível, junto com os tons acobreados de sangue que encharcaram este lugar durante anos. Olhei para as pessoas ao meu redor. Quando essas portas se abrirem, gritei para todos ao meu redor. O alemão levantou um martelo. Então o inferno começa. Mas tudo bem, rosnou o Allosaurus Saur Lord que me questionou antes, seus longos dentes cortantes cerrados. Porque nós protegemos um ao outro. Não vacile. Não desista, eu cerrei minha espada bem alto. Eles queriam nos sacrificar. Então nós os fazemos pagar. Entenda. Faça-os pagar. Grace gritou. Diz. Faça-os pagar. O alemão gritou. Faça-os pagar. Foi um pânico. Desesperado. Mas quando todos ao meu redor disseram isso, comecei a gritar. Não pare. Deixe-os ouvir você. Faça-os pagar. Grai. Os Saur Lords gritaram. Os homens e mulheres alados cantaram. Meus companheiros humanos rugiram. Os homens lagartos latiram. E na minha frente, o som de uma montanha quebrando irrompeu. Faça-os pagar. Faça-os pagar. As portas se abriram. Do lado de fora, um T-Rex Saur Lord, rindo com armadura suficiente para cobrir um tanque, avançou brandindo uma espada. Ele estava planejando atacar enquanto estávamos presos no túnel. Movimento de pau. E seu erro. Demi deu um passo à frente para encontrá-lo. O T-Rex se assustou quando sua espada ricocheteou na pele da pessoa de pedra, logo antes do punho de Demi atingir seu peito. Os sons de costelas quebrando eram quase imperceptíveis. Corri ao redor de seu corpo e esfaqueei. Eu sabia que isso seria uma merda. Matar pessoas era algo com o qual nunca me acostumaria. Mas na escolha entre isso e a morte, fui capaz de superar a sensação da minha espada atravessando as escamas para entrar no peito do T-Rex Saur Lord. A torcida na arena ao nosso redor era imensa. Eu ignorei. Tínhamos trabalho a fazer.
À nossa frente, um grupo de homens e mulheres de vários tipos nos encarava. Todos os senhores Saur, e todos muito mais bem equipados do que nós. Sem falar que todos ilesos, jovens e mais musculosos que a Node em seu melhor dia. Eu os contei, ignorando Grace enquanto ele saltava para frente com um grito estridente para derrubar o T-Rex que eu havia esfaqueado. Sangue espirrando enquanto o selvagem homem-lagarto esfaqueava o dinossauro moribundo até a morte. 20 pessoas, bem, 19, se você não contar o cara que Grace estava esfaqueando, espalhadas pelo campo de batalha. 15 deles eram Saurlods. Combinado com o cara que eu esfaqueei, eram 16 Saurlods de diversas subespécies, a maioria deles sendo do tipo maior. Um pouco tendencioso se você me perguntar. Os 4 restantes eram humanos, todos um pouco menores que eu em músculos e altura. Quanto ao campo de batalha, embora tivesse a areia que eu esperava e tivesse o formato do grande coliseu de Roma, havia algo que eu não esperava. Obstáculos físicos. Havia uma carruagem que havia sido tombada e meio destruída na nossa frente, algumas armas de baixa qualidade espalhadas por toda parte e pedras. 2 grandes descansando aleatoriamente no campo, um do tamanho de um trailer e o outro em forma de pilar. Essas opções abertas. Airians, tomem a plataforma. Eu lati apontando a pedra maior. As pessoas aladas, que eram os mencionados airianos, voaram para cima. Havia uma grande jaula cercando o topo da arena, mas eles tinham espaço suficiente para voar até a plataforma e pousar. Vinjiro os observou antes de correr para se juntar a mim, Grace e Demi. O alemão rugiu enquanto corria com seu próprio grupo. Em alguma tentativa de tirar todos nós vivos, eu fiz a mais básica das estratégias. O fato é que eu precisaria de meses de trabalho para que todos nós trabalhássemos com alguma sinergia. Então, em vez disso, tive que nos agrupar em grupos com base em quem poderia lutar e quem precisava de ajuda. Infelizmente, não havia muitos lutadores no nosso grupo. Contando Vinjiro, havia 6 airianos. Eu os aconselhei a pegar armas de longo alcance, como lanças, para que pudessem fornecer apoio aéreo. Embora 2 fossem um casal de idosos e um fosse um garoto no meio da adolescência, eles eram os melhores com quem eu tinha para trabalhar. Felizmente, os 2 que sobraram eram um ex-caçador e um guerreiro. Eles eram apenas 6 do nosso grupo. 26 pessoas. E eu tinha certeza de que muitos de nós morreríamos. Tentei o meu melhor para mitigar isso, agrupar todos e traçar estratégias para eles seguirem. Mas no nosso grupo havia muitos feridos, idosos e inexperientes. Qualquer que seja, concentre-se na batalha. Mova-se para ajudar quando puder, mas concentre-se na luta. Na minha frente estava um grupo de 3, uma mulher humana ruiva carregando um tridente e uma rede, um Pterosaurlord com pele verde segurando uma espada curta, e o maior deles, um homem triceratops segurando um machado de batalha gigante em um deles, mão e um escudo na outra. Grace, novos alvos. Eu lati enquanto corria para frente. Ele rosnou, em vez de me responder, desligando o T-Rex e avançando. Demi, mais lenta que nós, entrou também, Vinjiro pairando ao fundo. O plano foi surpresa no início. Não caia no padrão inimigo. Em vez disso, corra e assuma o fluxo da batalha para nós mesmos. Fui em direção ao pterossauro, movendo-me o mais rápido que pude. O pterossauro, que ficou temporariamente horrorizado com a morte do T-Rex, ajustou-se rapidamente, erguendo a lâmina para me enfrentar. Nós nos encontramos no centro e começamos a nos chocar, minha espada longa e sua espada curta estalando juntas. Ele era mais rápido e mais forte que eu, mas eu tinha alcance e técnica. Meu braço quebrado significava que eu não poderia aproveitar a vantagem tão bem quanto queria, então tive que trabalhar 2 vezes mais. Ele esfaqueou minha barriga. Eu me esquivei e tentei arrancar sua cabeça com um corte curto. Ele se abaixou e recuou. Notei a forma como o cara foi construído. Apesar de ser um híbrido de pterossauro, ele não tinha asas. Em vez disso, parecia que ele foi projetado para ser rápido, com músculos magros e reações rápidas. Melhor para mim enfrentá-lo. Eu desviei um golpe de espada em meu braço, nossas lâminas fazendo barulho ao entrar em contato. Grace passou por mim em alta velocidade em direção à mulher humana, que ergueu bem alto a rede nas mãos. O Triceratops correu para Vinjiro. Demi se moveu para interceptar. Então fui forçado a me concentrar no meu oponente. Levantei minha espada bem alto e abaixei-a o mais rápido que pude. Meu oponente ergueu a lâmina para bloqueá-lo. Pena que foi uma finta. Puxei meus braços durante o golpe, levando minha espada até meu quadril, depois empurrando para frente enquanto torcia meus quadris para fora. Hang! Minha espada cortou a carne novamente, penetrando no peito do pterossauro. Ele engasgou de dor, me apunhalando novamente. Tentei me afastar, mas ele estava muito perto. Sua espada entrou em meu ombro direito. Porra! Eu sibilei, me afastando. Ele me atacou enquanto eu me afastava, a espada curta cortando minha bochecha. Ele caiu de joelhos enquanto o sangue escorria do novo buraco em seu peito. Olhei fixamente para ele, a espada erguida, depois cortei sua garganta. Ignorei o horror profundo dentro de mim pelo fato de ter matado novamente para girar sobre os calcanhares e correr em direção a Grace. Grace havia se enrolado na rede da mulher humana e estava tentando se isolar. Ao abrir caminho usando suas adagas, ele rosnou e gritou, parecendo enfurecido enquanto suas lâminas deslizavam pelas cordas. Eu tentei avisá-lo. Retearia os lutadores que usavam armaduras leves e carregavam tridentes e redes para a batalha. Eram bastante famosos quando se tratava de gladiadores romanos. Eles estavam entre os piores tipos de lutadores para enfrentar, prendendo você em suas redes antes de atacar com um tridente enquanto você estava preso. Uma tática simples e perigosa. Ouvi dizer que eles tinham uma reputação difícil, mas não me importei com isso. O que importava era que esta mulher estava tentando esfaquear Grace com o tridente. Eu a ataquei enquanto ela tentava acertar as 3 pontas em seu crânio. Ela foi forçada a se esquivar, mas ainda assim o acertou na coxa. Grace gritou de dor quando uma única ponta cortou suas escamas, depois puxou-a com ganchos farpados quando a mulher se afastou para me encarar. Tentei esfaqueá-la na garganta, mas ela girou o tridente para enviar meu golpe para a direita. Ela estendeu a mão para o lado, onde uma adaga estava pendurada, pegando-a para me esfaquear.
Amaldiçoando, dei um passo para trás. A mulher rosnou para mim em frustração. Em algum lugar atrás de mim, eu podia ouvir o som do metal batendo na pedra enquanto Demi e o Triceratops lutavam. Grace estava saindo da rede. E o som de alguém morrendo encheu o ar de onde eu tinha visto os outros lutadores pela última vez. Levantei minha espada e respirei fundo. A facada que ganhei no ombro estava dolorida, mas a adrenalina me permitiu ignorá-la um pouco. A mulher Recerius na minha frente estava ilesa e chateada. O que quer que acontecesse a seguir, não terminaria limpo. Corri para frente e me preparei para colocar mais sangue em minhas mãos. Isso ou morrer. Capítulo 144. Bati minha lâmina contra a haste do tridente da mulher reciária. Ela tentou se desviar, mas eu forcei meu peso em minha lâmina, tornando-a uma batalha de força. Contra os Saurlords eu estava menos confiante nesse tipo de luta, mas a maioria dos humanos que conheci na Terra Selvagem não eram tão bem alimentados quanto eu. É algo em que as pessoas não tendem a pensar. Os humanos modernos têm um enorme acesso a proteínas, gorduras e calorias, de modo que quando malhássemos, poderíamos atingir tamanhos verdadeiramente imensos. Apesar do que as pessoas pensam, a maioria das pessoas primitivas não se parecia com Hércules. Na verdade, onde diabos estava aquele cara? Ele existia nesta versão da Marvel? Pensamentos para mais tarde presumir que sobrevivi. Mesmo esta mulher, apesar de sua saúde física, não era o Capitão América. Na verdade, eu treinei com esse cara. Ela finalmente foi forçada a recuar, esquivando-se do corte que eu segui. Ela era muito habilidosa. Deve ter lutado muito mais tempo do que eu. Tentei levantar minha espada, mas com o braço abaixado, não consegui manobrá-la tão facilmente como estava acostumado, não conseguindo nada além de ar vazio com meu golpe. Droga, murmurei para mim mesmo. Nunca tive que me acostumar a usar um braço por tanto tempo. Ela girou seu tridente e o esfaqueou. Eu desviei e tentei ficar ao alcance dela para cortar a mão, apenas para ela me chutar, me mantendo atrás. Nós dois atacamos com nossas armas. O som de clac-clac-clac da espada longa e do tridente batendo um no outro encheu o ar entre nós. Meu coração batendo no peito como um tambor. Eu queria matar essa mulher, não porque eu a odiasse, mas porque ela queria me matar. A razão mais pura e horrível do mundo. Andamos para frente e para trás, rosnando e assobiando, nossas armas batendo uma contra a outra, o suor escorrendo junto com o sangue, ardendo em minhas feridas. Foi no meio dessa troca caótica que Grace abriu caminho para fora da rede. Ele estava de pé e avançou em um instante, um som saindo de seus lábios como um motor acelerando. A mulher recuou em pânico. Deixei Grace chegar até ela, o homem lagarto trazendo suas adagas para tentar esfaqueá-la enquanto ela bloqueava com seu tridente. Naquele momento, quando ela estava distraída por centenas de quilos de escamas e raiva, cortei sua barriga. O cheiro nojento de sangue explodiu no ar enquanto seus intestinos se espalhavam. Ela olhou para mim sem expressão. Desviei o olhar, correndo para a próxima luta. Aquela expressão no rosto dela. Ela, o pterossauro, vendo seus rostos. Um humano, o outro um Saurlord. Eles ficaram horrorizados. Odioso, chocado e desesperado. E então simplesmente desapareceu. Então eu empurrei isso para baixo. Estávamos todos brigando, tudo matando. Mais tarde, eu pensaria sobre isso. Mas naquele momento eu estava na próxima luta. Grace, apoie os outros. Eu gritei. Pare de roubar as mortes de Grace. Ele gritou de volta. Então vá buscar mais. Passei correndo por ele para ir até Demi e Vinjiro, que ainda estavam lutando contra o Triceratops. Um grupo do nosso povo, 4 deles, foi morto ao lado. Não consegui enxergar ao redor da grande pedra no centro da arena, mas imaginei que essas não fossem as únicas mortes. Os 4 que pude ver mortos foram assassinados por um Anclolord com uma espada larga e um Raptor Lord com uma lança, ambos avançando em direção a Demi e Vinjiro por trás. No topo da plataforma rochosa, um dos aerianos jogou uma lança no Anclolord, apenas para que ela ricocheteasse em sua pele blindada. Com Grace correndo ao redor da pedra para encontrar sua própria presa, Demi, Vinjiro e eu estávamos sozinhos. 2 pessoas, ambas perdidas e uma pessoa de pedra contra 3 Saurlords poderosos e saudáveis. Teríamos que tomar nossa posição. Demi estava testando ela, eu ainda não tinha certeza se Demi tinha gênero, mas a voz de Demi era muito feminina, então meu cérebro optou por pronomes femininos. Algo para perguntar quando não estávamos lutando até a morte, melhor derrubar o Triceratops com quem ela estava lutando, balançando sua massa no Saurlord com golpes esmagadores. Ainda assim, forte como era, ela não tinha a velocidade de Thor, que era a única pessoa que eu conhecia que era um verdadeiro mestre em massas e martelos. O Triceratops escorregou em um balanço que quebrou o chão em que ele estava, então balançou seu próprio machado contra ela. O metal arranhou a pedra, lançando uma chuva de faíscas. Uma pequena linha estava esculpida em seu rosto, somando-se às dezenas de outras que ela tinha. Demi soltou um som semelhante ao de concreto sendo derramado e ergueu o punho para tentar socá-lo, apenas para o Triceratops se esquivar. Caramba! Ele era rápido como um inferno para um cara tão grande. Vinjiro, por sua vez, deu as costas para Demi para enfrentar Anklio e Raptor correndo em sua direção. Ela ergueu a lança na mão e olhou com medo enquanto a dupla vinha em sua direção. Fui até ela tentando chegar lá a tempo. Quando eu surgi, uma ideia me ocorreu. Pular. Eu gritei desesperadamente. Ela se virou para olhar para mim com aquele rosto azul claro, sem entender. Levante-se, fique atrás deles. Ainda sem compreender. Foi só quando ela estava prestes a ser atingida pelo Anklio que sua única asa se abriu. A única asa bateu no ar enquanto ela saltava para cima. Por um momento foi lindo. Anklio e Raptor olharam para ela, parando brevemente em estado de choque. O rosto dela quando ela saiu daquele jeito. Ela devia ser mais forte e mais leve do que parecia porque realmente decolou. Então a realidade bateu. Ela girou desajeitadamente no ar quando alcançou o ápice de seu salto. Pude ver o horror, a tristeza e o pânico em sua expressão. Terra. Gritei o mais alto que pude, atacando o Raptor com um golpe. Ele parou de ficar boquiaberto ao ver Vinjiro para levantar sua lança para me bloquear. Eu bati minha espada longa contra a haste de sua lança, metal contra metal brilhando por apenas um instante. Até lute. Não sei se ela me ouviu. Tudo que sei é que no meio da queda, ela parou de tentar voar e puxou a asa para dentro. Com a sorte que só vem nos melhores momentos, ela conseguiu pousar atrás dos nossos adversários, girando para enfrentá-los freneticamente.
Então o Raptor e eu começamos a tentar nos matar enquanto o Ankylo girava para encarar a Vinjiro. Eu balancei, desviei, bloqueei, chutei, desviei de uma garra que se dirigia ao meu estômago antes de dar um golpe no peito com a lança. Eu esfaqueei o Raptor no ombro em um ferimento superficial, girei para desviar seu golpe de lança para o lado, então entrei em sua guarda para atacá-lo com o ombro, jogando para trás. Muito atrás do meu oponente, atrás de onde Vinjiro tentava afastar o Ankylosaur, pude ver alguns do meu povo lutando contra alguns Saurlods. O Alossauro estava sozinho, lutando contra 2 senhores Saur. Chutei o Raptor, afundando o pé em seu estômago, e gritei para os airianos que ainda estavam na rocha. Ajude ela. Apontei para o Alossauro. Os airianos estavam em péssimo estado. O casal de idosos estava morto, com lanças atiradas neles, e o garoto chorava encolhido como uma bola. Mas os 2 que sobraram saltaram da rocha para voar sobre o Alossauro, apoiando-o com lanças antes de voar para pegá-los e jogá-los novamente. Atrás de mim, Demi pegou o machado do Triceratopo pela lâmina. Com um som semelhante ao de um tijolo quebrando, ela rugiu, apertando com força. A lâmina rangeu e dobrou até virar aço amassado em suas mãos. O Raptor com quem eu estava lutando ficou de pé. Vinjiro estava recuando, e os sons dos moribundos e feridos se fundiram com o som de uma multidão aplaudindo. Cerrei os dentes, apertei o punho encharcado de sangue da minha espada e corri para frente. Sem, escravizador idiota. Sem assistiu calmamente das arquibancadas, os olhos percorrendo o campo de batalha. Ao seu redor, Saurlords, humanos, homens-lagarto e pessoas de outras espécies aplaudiram e gritaram com o derramamento de sangue abaixo. Essa pequena briga deveria ser apenas uma exibição. Uma breve batalha para exercitar os guerreiros. Em vez disso, um dos guerreiros mais fortes da arena morreu nos momentos iniciais. Desde então, a multidão começou a aplaudir cada vez mais alto, perdendo-se na emoção da arena. Enquanto o forasteiro duelava com Eren, um Raptor Saurlord, Sem sentiu 2 pessoas se aproximando dele, caminhando à sua direita. Ele olhou para eles. Vejo que você mais uma vez decidiu não usar suas vestes tradicionais, Lord Sem, disse o menor dos homens com um sorriso lento. Ele era um senhor pterossauro de escamas alaranjadas, maior que os outros na multidão. Ele usava uma toga branca em todo o corpo e uma única espada no quadril esquerdo. Sem ignorou o comentário sobre roupas. Desde que leu sobre a moda dos antigos greco-romanos, ele decidiu não usar as mangas tradicionais. Mais uma prova de suas teorias de que a sociedade Saurlord nada mais era do que uma cópia de outras já ultrapassadas. Em vez disso, ele se virou e fez uma reverência. Meus senhores, eu não os esperava até o evento principal. O homem maior não respondeu. Ele simplesmente olhou para a arena com os braços cruzados. Ele era uma cabeça mais alto do que quase todos os outros seres no Coliseu, até mesmo os senhores brontossauros. Suas escamas eram de um amarelo suave que se agrupavam e se retorciam sobre camadas de músculos como aço. Seu babado era alto e pontiagudo, seus chifres emparelhados empilhados um sobre o outro e seus olhos estavam afundados em seu crânio. Seus olhos eram da cor do fogo. Bem, não estávamos planejando isso, disse o pterossauro, olhando para o homem maior. Lord Stiro e eu fomos atraídos pelos apelos do estádio. É bastante interessante ouvir isso para uma simples exibição. Para dizer o mínimo, Lord Pter disse Sem ao Saurlord laranja. Era para ser um exercício simples. Mas os escravos que capturei recentemente lutaram mais do que eu esperava. Lord Stiro virou-se para olhar para Sem. Por um momento Sem olhou de volta. Aqueles olhos, como uma chama ardente, pareciam queimar com mais ferocidade que o normal. Então Stiro olhou para cima. Sem também fez o mesmo. Bem acima, ele circulou. O senhor de todos os Saurlods. O rei deles, flutuando nos ventos, observando-os. Termine a luta, disse Lord Stiro. Os inúteis já estão mortos. Seus escravos são fortes. Eles lutarão outro dia. Stiro olhou para a arena. Quem os liderou? O forasteiro disse sem hesitação. Seus guardas lhe contaram sobre as tentativas do forasteiro de reunir os escravos. Sem aprovado. Vê-los lutar juntos, provar que poderiam derrotar um inimigo mais forte, só tornou o forasteiro e os escravos mais valiosos. Ele ainda precisaria ser punido. Mas tudo bem. Stiro acenou para um homem parado perto de um sino. O homem assentiu, erguendo um martelo antes de bater na campainha. Marimu Shaed, descagem. O raptor levou um golpe no rosto. Respingos de sangue atingiram meu rosto. Demi finalmente segurou o Triceratops, levantando-o no ar. Vinjiro gritou quando o Ankylo balançou o rabo, a ponta em forma de massa quase arrancando sua cabeça. Raptor estendeu a mão para me atacar. Vinjiro gritou novamente. Senti algo em mim estalar. Nat me ensinou mais de uma vez que recuar no momento errado poderia levar alguém a se machucar. Essa lição nunca gritou mais alto do que naquele momento. Um som alto veio de algum lugar. Eu ignorei. Em vez disso, observei a lança do raptor vir mais uma vez em direção ao meu coração. Então eu torci para baixo. A lâmina da lança cortou meu rosto, uma linha incandescente de dor gritando para mim enquanto o metal abria a pele como um zíper. Eu ignorei, dei um passo à frente e esfaqueei. Minha espada entrou no ombro do Raptors, saindo pelo outro lado antes de eu abordá-lo. Usando minha espada como cabo, levantei-o e corri, os músculos gritando, as pernas queimando, até atingirmos o Ankylosaur por trás, derrubando-o. Então, o som de passos encheu a arena. Eu os ignorei, levantando-me para. Algo me atingiu de lado. Uma pessoa. Fui derrubado no chão e mantido ali por alguém, enquanto uma lâmina era colocada em minha garganta. Eu parei com a sensação do aço frio, olhando em volta freneticamente. Capítulo 145. Algo me atingiu de lado. Uma pessoa. Fui derrubado no chão e mantido ali por alguém, enquanto uma lâmina era colocada em minha garganta. Acalmei-me ao sentir o aço frio, olhando em volta freneticamente. Guardas. Todos vestindo a mesma armadura preta, entrando na arena. Eles separaram os lutadores, paralisando a batalha. Grace, que estava esfaqueando uma pessoa que havia derrubado no pilar de rocha, rosnou quando foi forçado a parar, mas levantou-se. Demi deixou cair o cadáver do Triceratops, cuja cabeça havia sido espancada. Um dos airianos levantou-se, segurando seu abdômen. Muito bem, guerreiros. O guarda que me prendia levantou-me bruscamente, permitindo-me olhar para Sem. Você conquistou o seu direito de sobreviver. Ele sorriu para mim.
Sim, esta foi uma batalha magnífica, um entretenimento verdadeiramente digno. Obrigado a todos. Como recompensa, todos vocês poderão testemunhar a próxima luta. Sen certificou-se de que seus olhos encontrassem os meus. Até a próxima, guerreiros. Os guardas começaram a nos empurrar para dentro enquanto a multidão aplaudia. Contei os sobreviventes enquanto caminhávamos, bem mancando. Havia 27 pessoas do meu lado, 20 do outro. De 47 pessoas, apenas 24 sobreviveram. 23 pessoas mortas, sem mais nem menos. Perdemos 10 pessoas e o inimigo perdeu 13. Os números nos deram uma vantagem, mas ainda parecia que perdemos. Ou pelo menos nenhum dos lados venceu. A guerra assimétrica é assim. Vitória, perda, empate. É tudo relativo. Para nós, a sobrevivência era a única maneira de vencer. Não, na verdade, não ser mais escravizado, ser livre para sair do estádio, voltar para casa, mandar prender nossos captores. Essa foi uma vitória total para mim. Para Sen e os Saur Lords, fazer-nos lutar em nome deles de boa vontade, até mesmo com entusiasmo, dando-lhes um bom show e permanecendo úteis. Essa foi uma vitória total para eles. Neste caso, tivemos que pegar o que pudemos. Nós sobrevivemos apesar de perdermos muitas pessoas, ficarmos feridos e ainda sermos escravizados para possivelmente fazer essa porcaria novamente. E eles se divertiram apesar de terem perdido escravos e de ter um dos últimos sobreviventes mais do que pronto para chutar a bunda deles assim que eu tivesse uma chance. Ainda assim, essa era a natureza das coisas. Guerra assimétrica. Onde ninguém ganha, apenas perde menos que o outro. Eu guardei isso para mim. Fomos empurrados juntos para uma sala. Ambos os grupos de pessoas. Houve um momento tenso enquanto trocamos um olhar. Os guerreiros cujos amigos eu matei nos encararam. O raptor que eu apunhalei no ombro olhou para mim, rosnando. Eu sorri um pouco. Grace gritou algo que deixou os guardas tensos. O alemão que sobreviveu à luta parecia exausto, mas também gritou alguma coisa, ao que um dos humanos do outro time gritou de volta. Depois chegaram mais escravos, carregando duas coisas mais sagradas naquele momento do que qualquer templo: alimentos e remédios. Nós nos acalmamos, esperando pacientemente enquanto éramos tratados. Com algumas cadeiras por perto e uma grande grade de metal que mostrava a arena do lado de fora, tivemos uma bela visão da próxima luta. Demorou algum tempo para eles retirarem os corpos. Observei, tentando evitar vacilar, enquanto os corpos dos meus aliados e daqueles que eu havia assassinado eram retirados. Feito isso, os faxineiros deixaram a arena o mais rápido possível, com olhares de terror no rosto. Observei através da grade um jovem começar a me tratar. Fui agredido. Eu tinha 2 grandes cortes no rosto, um grande buraco no ombro e hematomas por toda parte. Além disso, todo o combate não fez nada de bom para meus ferimentos anteriores. Ele colocou pasta nos cortes e fez o possível para trabalhar comigo. Eu não era um bom paciente. Eu estava observando a arena. Senhoras e senhores, Sen se destacou nas arquibancadas em um pedestal, com as mãos abertas. Que show! Uma simples partida de exibição se transformou em um verdadeiro teste entre guerreiros em igualdade de condições. Igualdade de terreno, minha bunda. Eu falei com aqueles que acabaram caídos no chão daquela arena, mas as coisas não estavam nem perto de iguais. Mas agora temos nosso evento principal. Sen apontou para uma das portas maiores na lateral da arena. 3 grandes feras da nossa grande terra, trazidas até você para lutar até a morte contra o Diabo Vermelho. Lentamente um dos portões se abriu. Atrás de mim, um dos caras que nos empurrou falou com outro guarda. Vermelho? A maldita coisa é laranja. Espere, que porra é essa? Virei-me para olhar para o orador, assustado. Sem queria chamá-lo de vermelho, disse o outro Saur Lord, encolhendo os ombros. Tanto faz. Ainda é um maldito monstro. Laranja? Espere então quem? O portão que subia lentamente explodiu para fora, e o ser atrás dele arrancou-o da parede com uma facilidade terrível. Ele saltou para a arena e olhou ao redor com olhos amarelos brilhantes. Eu olhei para ele, meu queixo caindo em estado de choque. Chifres. Essa foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Ele tinha longos chifres enrolados em cada lado da cabeça e um na parte de trás do pescoço, com uma membrana roxa que se estendia até as costas. Meu olho direito se contraiu, todas as minhas dores desaparecendo no fundo da minha mente em favor da fera na minha frente. Seu corpo estava repleto de músculos aglomerados sob escamas laranja escuras que chegavam à beira de ficarem vermelhas. Um par de pequenas asas estendia-se da base da cauda. Isso é. Cerrei o punho esquerdo, tentando entender o que estava acontecendo. A parte inferior de suas pernas estava protegida por uma espécie de carapaça semelhante a um pássaro, as unhas longas e cortantes de um roxo profundo. Esse não é o dinossauro demoníaco. Eu disse fracamente. Alzer, da Terra Vermelha com a boca envolta em um focinho gigante que mantinha os lábios juntos. Ele não conseguia rugir, mas seus olhos brilharam com poder quando ele levantou a cabeça para olhar ao redor. A terra estremeceu sob seus passos, como se, em vez de seu peso causar isso, o dragão da terra estivesse tentando controlar seu próprio elemento. Ele pulou no ar, alcançando a altura da jaula de ferro que cercava a arena, e pousou no centro da grande plataforma rochosa, olhando ao redor com raiva. Então, meu plano de fuga não mudou, mas ficou muito mais interessante, para dizer o mínimo. Sen olhou para mim. Tentei controlar minhas feições, mas não sei se ele percebeu o choque e a admiração em meu rosto ou não. Antes que eu pudesse dizer ou fazer qualquer coisa, Sen acenou com a mão. Um dos outros portões se ergueu, 3 sombras rondando por dentro antes de começarem a sair. Nosso atual campeão de feras lutará contra 3 alossauros. Feras ferozes, fortes e famintas, deixadas sem comida por uma semana inteira. Vamos ver como ele se sai contra eles, certo? Comparado à entrada explosiva de Alzer, os 3 alossauros entraram quase com graça para eles. Eles tinham uma camada macia em todo o corpo que lhes dava listras de padrões marrons em suas penas quase pretas. Eles pareciam chateados enquanto rondavam pela arena. E ao contrário de Alzer, suas bocas não tinham focinhos, o que lhes permitia rugir enquanto avançavam. Então eles viram Alzer congelando. Suas narinas se contraíram. Alzer olhou para eles do seu poleiro. Uma semana. Esse foi o tempo que Sen disse que eles ficaram sem comida. Isso poderia deixar qualquer um louco.
E você podia ver isso em seus olhos. Loucura e fome. Eles rugiram. Alzer se agachou. Eu estava de pé junto à lareira com a mão esquerda enrolada nas barras com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos, meus olhos se esforçando para captar cada detalhe. Os alossauros atacaram Alzer com uma velocidade alucinante, cobrindo o terreno entre eles e enviando areia voando em arcos. Alzer esperou até que o líder se aproximasse da rocha. Então ele pulou no ar. Nenhum animal tão grande deveria ser capaz de pular assim. Mas Alzer conseguiu, pairando sobre os 3 alossauros como um dragão mais tradicional, indo em direção ao que estava atrás. Ao fazer isso, o chifre no topo de sua cabeça se moveu, descendo e apontando para cima de sua cabeça como uma lança. Ele atingiu o alossauro nas costas como se fosse um Mjolnir, a terra tremendo mais uma vez sob seu peso. O alossauro gritou. Alzer envolveu suas garras em volta do pescoço do dinossauro e esfaqueou para baixo, 1, 2, 3 vezes, o sangue espirrando no ar enquanto o chifre em sua cabeça cortava a carne. Os outros 2 alossauros se viraram para encará-lo, um deles avançando por trás dele. Com incrível agilidade, Alzer soltou sua primeira vítima e virou-se para encarar o dinossauro que tentava matá-lo. Quando o alossauro atacou com os dentes para tentar morder Alzer na garganta. Alzer recuou pouco antes de sua garganta ser mordida e virou no lugar, sua cauda estalando como um chicote enquanto ele girava em alta velocidade em um pé. A cauda laranja atingiu as penas pretas com um som cruel de tapa, os dentes voando para fora da boca do alossauro enquanto eles se quebravam. O alossauro cambaleou para trás enquanto Alzer voltou para encará-lo. O dragão da terra levantou uma perna e chutou, as longas garras roxas em seus pés cortando o ar. O alossauro tentou recuar, mas foi atingido pelo chute mortal no peito. Alzer girou para o outro lado, balançando a cauda mais uma vez para atingir o alossauro e fazê-lo voar de volta para a plataforma rochosa, onde ficou imóvel. O último alossauro olhou para Alzer. Alzer olhou de volta. Por um momento pude ver o que o dinossauro menor estava pensando no desejo de correr, mas ele estava preso. E pela expressão de excitação no rosto de Sen lá em cima, ele não estava conseguindo escapar. Sem opção, o alossauro rugiu e atacou Alzer. O dragão não conseguiu rugir em resposta, mas avançou também, o chifre no topo da cabeça baixando mais uma vez. Ambos os dinossauros se conheceram. Tropecei, quase jogado no chão pela força do impacto, mantendo os olhos na luta. Alzer, enquanto o dinossauro e o dragão lutavam, passou por baixo do outro gigante e ergueu o alossauro do chão. Ele o jogou na parede da arena, a parede tremendo com o impacto. Então ele o atingiu com a força de um trem, seus chifres cortando o dinossauro com facilidade antes que o resto de seu corpo o seguisse. A parede atrás do alossauro formando crateras atrás dele enquanto ele era morto. A multidão rugiu. O alossauro morreu. E Alzer, removendo os chifres do dinossauro morto, olhou em volta. Diabo vermelho. Com sangue derramado em seu rosto, escorrendo pelos chifres, ele parecia. Então ele viu alguém. Outro Saurlord, este ao lado de Sen. Um grande e amarelo que se erguia ao lado de seus pares, um ceratopsiano como um triceratops. Os olhos de Alzer brilharam. Ele levantou a cabeça e tensionou os músculos. Você não precisava ser um gênio para saber que ele estava pronto para matar e que seu alvo era um grande amarelo. Guardas. Sen rugiu com pânico na voz pela primeira vez. Alzer saltou para o cara amarelo. Ele bateu com força na gaiola, caindo de volta no chão. Ainda enfurecido, ele se levantou como uma mistura de T-Rex e ginasta, voltando para agarrar a gaiola. Eu pude ouvir um silvo baixo e enfurecido quando ele se agarrou à lateral da jaula de ferro, batendo a cabeça nela. A jaula guinchou e os espectadores começaram a correr enquanto Alzer tentava abrir caminho através da jaula. Guardas. Sen gritou. O cara amarelo não se mexeu. Ele ficou ali enrolado em sua toga, com as mãos cerradas atrás das costas, inclinando a cabeça para o lado, olhando para Alzer. Alzer estaria rugindo se não fosse pelo focinho em volta de sua mandíbula. Enquanto eu observava, o cano começou a rasgar, e uma das tiras se desfez. Mas Alzer estava chateado demais para esperar que o cano se desfizesse. Em vez disso, ele tentou forçar-se a passar pela jaula. O metal guinchou quando suas garras se curvaram sobre eles, seus braços separando as barras. Atire nele. Sen gritou para os guardas Saurlord que cercavam a arena e correram até a jaula, o metal dobrando e quebrando enquanto Alzer tentava forçar a passagem. Atire ele. Os guardas levaram algo à boca. Maçaricos. Isso explicava o que havia me derrubado antes, quando estive na selva. Enquanto eu continuava a observar, eles dispararam, pequenos dardos perfurando a pele de Alzer, enquanto outros caíram no chão ou erraram. Alzer rosnou, finalmente capaz de emitir o som. Com um som semelhante ao de pregos num quadro negro, a gaiola se dobrou o suficiente para que sua cabeça passasse. Ele rosnou novamente, pressionando. Mas ele estava desacelerando. Não sei o que havia naqueles dardos, mas aparentemente eram de ação rápida e cerca de 30 estavam começando a afetar o grandalhão. Seus olhos estavam à deriva fechados. O chifre superior de sua cabeça estava afundando para trás, ficando plano em sua cabeça. Ele estendeu a cabeça para o cara amarelo. O cara amarelo, assim que Alzer chegou perto o suficiente, deu um passo à frente. Então, ele ergueu o punho para trás e disparou um feno em Alzer. O soco foi digno de qualquer um dos meus amigos ou formas sobre-humanas, lançando Alzer de volta. Ele caiu de volta na arena e bateu no chão com uma força tremenda pela última vez. Os guardas continuaram a atirar nele mesmo enquanto ele tentava se levantar. O grande dinossauro lançou ao Saurlord amarelo um olhar cheio de ódio. Seu focinho se afrouxou, começando a se desfazer. Eu vi algo entre suas mandíbulas começando a ganhar vida. Então seus olhos se fecharam e Alzer mancou lentamente até o chão. Mais dardos o atingiram por mais ou menos 1 minuto. Mas o grandalhão estava acabado. Yellow Saurlord sorriu e se virou. Porra, Gres disse ao meu lado. Em algum momento todos nós ficamos na grade, observando nosso companheiro prisioneiro lutar. Balancei a cabeça lentamente e procurei Sen. Ele olhou para mim. Então ele se virou e foi embora. Então o Onitrix piscou. Olhei para ele tenso. Por um momento a luz verde piscou, piscando 3 vezes. Depois voltou ao branco. Eu sutilmente tentei esconder isso dos guardas, mas Demi e Gres, que estavam um de cada lado de mim, notaram. Fazendo o Onitrix esfregar contra a parede, girei o botão, tentei pressioná-lo, fazer com que ele fizesse alguma coisa. Nada ainda. Ok, estava tudo bem. O Onitrix estava voltando. E quando isso aconteceu, eu ia explodir todo esse lugar com uma bomba.
Capítulo 146. X e Kraven, aço da selva. X caminhou até Kraven. O caçador e o androide caminhavam juntos desde que deixaram as cavernas e encontraram o caminho de volta ao rio e agora encontraram algo que Kraven desejava investigar. Uma trilha, está indo na mesma direção que eles. X observou Kraven enquanto ele farejava o ar, pressionava a palma da mão nos trilhos e geralmente perdia uma quantidade irritante de tempo. Precisamos seguir em frente, disse X com firmeza. Kraven olhou para X e depois para longe. Ainda não. Estou tentando entender os animais que deixaram essas pegadas. Para entendê-los, eu não me importo. Precisamos encontrar Dial. O caçador levantou-se e virou-se para X, e é isso que estou fazendo. Eu sei que você acredita que uma busca requer destruir a selva sob seus pés com toda a sutileza de uma furadeira para uma melancia, mas tenho alguma experiência com esse tipo de coisa. Isso era verdade. X não tinha os arquivos completos, mas Kraven era bem conhecido pelas vezes em que ajudou em resgates na natureza sempre que um turista, criança ou idiota se perdia. Como posso ajudar? X finalmente disse. Ah, Kraven suspirou. Essa é a pergunta que eu queria de você. Agora, embora Kraven tenha sentidos excelentes, você acabou de se referir a si mesmo na terceira pessoa, disse X secamente. Por favor, Kraven está falando. Agora, mesmo com meus sentidos tão aguçados como são, eles são inúteis sem contexto, sem compreensão. Então, devo estudar primeiro os movimentos da minha presa. Por exemplo, aqui, Kraven caminhou cerca de 6 metros. Afastou-se e ajoelhou-se, pressionando a palma da mão contra a terra. Os animais andavam em matilha, seguindo algo semelhante aos padrões dos lobos. Eram animais maiores, da altura de um homem, predadores, pelo fato de nunca pararem para devorar a folhagem. E seus pés são interessantes. Semelhantes ao das aves de rapina, mas com uma única garra longa em cada pé, feita para cortar e virar presa. Um descendente de raptores, disse X. Possivelmente Kraven se levantou. Mas a garra é uma bênção para nós. Aqui a garra está abaixada no chão, relaxada, não pronta para uso. Mais abaixo, Kraven caminhou 12 metros ao longo do rio. A matilha hesita. As garras se levantam. E eles começam a se mover com um propósito. Eles sentiram a presa. Devemos confirmar se nosso alienígena de meio período era o alvo. Por aqui. Kraven começou a correr, deixando X segui-lo. X ficou feliz. Se Kraven tivesse ficado ali conversando por mais um momento, ele teria perdido a paciência. Quando chegaram ao local, descobriram que não foram os primeiros a chegar. Em uma floresta de bambu, eles encontraram um abrigo improvisado feito de bambu, uma fogueira apagada há muito tempo, lanças improvisadas e os cadáveres de 3 animais. E sangue. Sangue foi derramado em locais onde os raptores não haviam caído. X avançou lentamente. Kraven, explique a sequência de eventos como você os vê, X disse suavemente, seu sotaque sulista desbotando para algo mais robótico. O caçador russo não respondeu. Ele simplesmente avançou e começou a vagar pelo acampamento. Ele olhou para os cadáveres, para o fogo, para o abrigo, cheirou o ar, examinou o sangue em uma das lanças e depois olhou para a floresta de bambu. Seu menino dormiu durante a noite. Ele estava andando ao longo do rio e parou aqui por causa do bambu, usando-o como ferramentas e água, obviamente. Posso sentir algo parecido com carne de escorpião, então ele deve ter encontrado alguns deles se o cheiro for tão forte. Os escorpiões pré-históricos podiam ter vários metros de comprimento, interrompeu X. Kraven pescou. Um sorriso selvagem de excitação cresceu em seu rosto por um momento antes de ele balançar a cabeça. Bem, ele foi atacado por esses meninos grandes. Mas quando ele conseguiu lutar e matar 3 deles, os outros fugiram. Afinal, meninos grandes como esse comem na hora, então seu cadáver teria sido colocado aqui e ali seriam sinais de alimentação, mesmo que ele tivesse sido arrastado mais tarde por necrófagos. Então, Kraven caminhou ao redor do fogo com passo baixo. X notou isso nele. Ele não andava como um humano normalmente fazia, nem mesmo como os vários espiões e artistas marciais com quem X interagiu. Ele andava como uma combinação de homem e gato grande. Aqui Kraven se inclinou e se abaixou. Quando sua mão levantou, um único dardo estava em sua mão. Kraven sorriu. Eles pegaram seu garoto no ponto mais fraco. Sangrando, Kraven apontou para uma mancha vermelha no chão. Exausto. Eles o atingiram com isso, Kraven cheirou a agulha. Eu usei toxinas semelhantes. Mas é difícil. Elas precisam ter a dosagem exata. Demais e você terá uma morte por overdose. Muito pouco e você apenas terá um alvo irritado. Quem atirou nisso sabia o que estava fazendo. Eles queriam ele vivo. Kraven embolsou o dardo e se levantou. Os passos deles chegam até ele. Quando eles partem são mais profundos. Dial está vivo. E agora temos uma trilha real até ele. Não há mais nenhum rio seguindo, meu querido X. Apenas a caça. A última palavra foi dita com intenso prazer. X assentiu. Bom, estranho. Kraven olhou em volta. Eu me pergunto. Kraven parou estreitando os olhos. X ouviu o mesmo som no mesmo instante. Ele saiu correndo da selva a cerca de 12 metros deles, sacudindo o chão com seus passos. Estava totalmente silencioso além disso. Afinal, isso foi uma emboscada. Kraven e X giraram para enfrentar a fera. Na fração de segundo que tiveram, Kraven avistou o animal. Seus olhos acenderam com uma chama ávida. X reconheceu o Tiranossauro Rex à primeira vista. Apesar de ser pesado e musculoso, com as costas cobertas por penas pretas e vermelhas semelhantes a pelos, o rosto nu e escamoso e se movendo mais rápido do que o previsto. Havia muitos indicadores para ignorar o fato. X levantou a hipótese de que fosse cerca de 8 toneladas métricas. Foi incrivelmente grande, poderoso e rápido. Com as incríveis velocidades de reação proporcionadas à inteligência artificial, X foi capaz de avaliar o momento para realmente olhar para o T-Rex. O sol brilhava em suas penas em uma variedade de padrões. Bambu e madeira quebraram sob seu volume. Seus olhos eram de um profundo tom dourado mel, olhar feroz enquanto olhava para Kraven. X deu um passo à frente para tentar proteger Kral. Sim. Kraven rugiu, correndo para frente enquanto arrancava suas 2 adagas das bainhas. X sentiu o mais próximo que pôde do choque.
Kraven, ao contrário do que qualquer ser humano racional faria, arrancou uma lança do chão e correu em direção ao dinossauro. Não faça nada. Deixe-me cuidar disso. X pegou o rifle que trazia nas costas, sem saber o que fazer agora. Ele projetou sua voz. A coisa mais inteligente a fazer é me mandar atirar no... Deixe-me ficar com isso. Então já era tarde demais. Kraven e o T-Rex se encontraram no centro da floresta, ambos fugindo alto. Kraven, pouco antes de o T-Rex poder alcançá-lo, enfiou a lança de bambu no chão, usando-a como um salto com vara para pular bem acima do T-Rex enquanto o dinossauro tentava mordê-lo pela metade. Kraven pousou nas costas dos dinossauros com a graça de um gato. Grus, veio o som de surpresa e raiva. O T-Rex girou tentando despistar Kraven. Viajei milhares de quilômetros para isso, disse Kraven alegremente. Ele montou nas costas do dinossauro, lutando para ficar de pé enquanto dezenas de milhares de quilos de animal irritado resistiam embaixo dele. Kraven pegou suas duas adagas e esfaqueou profundamente as costas dos dinossauros. O T-Rex rugiu enquanto o sangue espirrou no ar. O T-Rex, ainda mais enfurecido, caiu no chão e rolou. Kraven saltou de costas enquanto ele torcia no chão, sendo golpeado pelo corpo dos caçadores maiores, apenas para Kraven receber o golpe e rolar para trás, ficando de pé e pulando de volta para o T-Rex. Desta vez, ele pousou no pescoço do dinossauro, montando nele como um cowboy pré-histórico. Então ele ergueu suas adagas bem alto. Osso e aço atingiram os olhos do T-Rex. Ela gritou de dor. Kraven riu, erguendo suas adagas novamente e atacando-as com crueldade. Ela caiu no chão cega, tentando tirá-lo de cima dela. Kraven ficou em cima dela e cortou sua garganta. Sangue derramou-se pela terra, vapor saindo dela. O dinossauro se contorceu e balançou no chão enquanto Kraven ofegava em cima dele, os olhos brilhando de alegria. X assistiu à cena enquanto Kraven terminava de matar o dinossauro. Isso foi desnecessário. Kraven, com o peito, o rosto e os braços encharcados de escarlate, deu um sorriso a X. Não. Foi. Ela queria me caçar e eu queria caçá-la. Eu ganhei. Ela era. Kraven zombou. Não faça isso. Tenho certeza de que uma inteligência artificial não teria noção de como é a emoção de uma boa morte limpa. Acredite em mim. Ela estaria igualmente pronta para nos comer. Este é o jeito do Selva X. Kraven se abaixou e deu um tapinha na cabeça do dinossauro. Ela era forte. Poderosa, ele segurou um dos dentes do T-Rex e arrancou-o da mandíbula. É uma pena que tenhamos trabalho a fazer. Mesmo com os catadores a caminho, uma boa quantidade de carne será desperdiçada. Deveríamos ter cientistas vindo coletá-la para a pesquisa, certo? Eles estarão a caminho. Vamos, disse X, guardando seu descontentamento para si mesmo. Que perda de tempo. Kraven pode ter se divertido, mas tudo que X tinha era uma compreensão aguda de que cada momento desperdiçado era um momento que Marimou poderia ter morrido. Bem, diga a eles para deixarem a pele para mim, se possível. E não se preocupe, Kraven se afastou, embolsando a presa que arrancou da cabeça do T-Rex. Nós o encontraremos. A trilha está livre, ele apontou para o chão. Por aqui. X seguiu com alguma apreensão. Estava ficando muito claro que, embora compartilhassem a mesma missão, seus métodos e objetivos diferentes causariam alguns problemas. Capítulo 147. Maria Hill, diretora da Bridge. Maria estava em seu escritório, acompanhando as diversas operações que aconteciam em todo o mundo. A partir de agora, os relatórios de missão que ela estava recebendo estavam começando a confundi-la um pouco. Neste momento, ela estava olhando para um mapa da Terra com pequenas marcações mostrando as equipes. Steve, Sam e Book estavam na Argentina perseguindo contrabandistas de armas que de alguma forma conseguiram a tecnologia Chitauri. Sério, eles apareceram na Terra por cerca de 1 hora. Como deixaram tantas armas para trás? Ela tentou não olhar para isso com muita frequência, já que não conseguia escolher favoritos. Felizmente, Sam estava seguro. Tony estava no rio, finalizando algumas limpezas que precisavam ser feitas. Ele já estava lá há algum tempo e acabou conhecendo um de seus contemporâneos. Tony Stark, Homem de Ferro. Tony flutuou sobre a cidade do rio, observando enquanto um conjunto de prédios de apartamentos pré-fabricados estava sendo concluído para uso dos refugiados. Eram basicamente grandes blocos de apartamentos pré-fabricados empilhados uns sobre os outros, permitindo a construção de edifícios em poucos dias. Ou seja, perfeito para reconstruir o rio. Ele também estava discutindo. Ter todos esses dispositivos torna meu traje adaptável, não cheio de falhas. Tony zombou para a mulher parada no topo do prédio de onde eles estavam assistindo. Você percebe com quanta merda louca nós lidamos? Eu posso lidar com tudo isso. Enquanto isso, você encontra um cara que é à prova de raios e explosões e você desmorona. Eu não desmorono, Galina. A Dínamo Carmesim olhou para ele de dentro de seu enorme terno. Sou mais do que adaptável. Estou simplesmente afirmando que você tem tanto lixo dentro de sua armadura que corre o risco de muito mais instabilidade. Porcaria. Tony olhou para ela, as fendas de sua armadura brilhando suavemente. Olha, eu admito que o fato de você poder disparar raios é brilhante e deveríamos trocar dicas sobre o canhão de íons que você fez. Mas estou disposto a apostar que posso hackear esta cidade inteira, lutar contra um exército e fazer isso em uma temperatura, ambiente controlado enquanto transmito gostos ter direto para o meu HUD. Vocês, americanos, e sua necessidade de tecnologia supérflua, disse Galina secamente. Por mais lindamente projetado, surpreendentemente robusto e poderoso que seja seu traje, qual é a necessidade? Você precisa de metade das ferramentas nele contidas para uma máquina de guerra? Você usa o traje para a batalha, ele deve ter a capacidade de hackear aviões e jogar a CDC? Você não tem senso de estilo, Tony zombou. Quero dizer, aquela liga de carborundo não pode ser derrotada por sua capacidade de conduzir eletricidade, mas você teve que torná-la tão volumosa? Você parece Rob, o robô com aquela grande cabeça bulbosa ali. Sim, bem, a alta resistência à atração do seu ouro titânio é impressionante. Se não fosse pela ostentação das cores que você sempre escolhe, brincou Galina. Você parece uma bolsa de mulher. Enquanto os dois continuavam a fazer uma estranha combinação de elogios e críticas um ao outro, o apartamento estava quase pronto, com o guindaste se movimentando. Então, uma mensagem chegou a ambos. Este é o navio cargueiro 24, na costa do rio. Estamos sendo atacados por, não sei, algum tipo de gremlins. Tony e Galina não hesitaram.
No instante em que a mensagem chegou, eles levantaram voo, voando sobre os edifícios destruídos enquanto tanques, jipes e tripulações percorriam as ruas abaixo. Eles logo chegaram à praia e começaram a navegar em águas abertas. Foguetes da velha escola, sério? Tony brincou enquanto eles decolavam. Concentre-se, por favor, Galina disse. Tony imaginou que ela parecia um pouco envergonhada, enquanto seus foguetes lançavam fogo para empurrá-la pelo ar. Além disso, eles trabalham com muita eficiência. Negociaremos tecnologia mais tarde, prometeu Tony. Só então chegaram ao barco que estava sendo atacado. Um grande cargueiro transportando dezenas de contêineres. Era um dos muitos navios usados para levar alimentos e suprimentos aos refugiados do rio. Naquele momento, quando chegaram perto, foram atacados por homenzinhos verdes, Tony disse confuso ao se aproximar do navio. Na verdade, os atacantes eram dezenas de criaturas verdes e baixas, com a forma de pessoas, com orelhas compridas e pontudas e dentes irregulares. Eles estavam tagarelando um com o outro com abandono, quase como se quisessem falar, mas acabaram gritando um com o outro. Tony levou um momento para flutuar sobre o barco antes de levantar as mãos e disparar um repulsor com a palma da mão. Um dos goblins foi duramente atingido pela explosão, lançado voando de volta para um container de transporte e amassando-o para dentro. O resto olhou para Tony. Um deles levantou uma arma. Pelo menos parecia algo em forma de arma. Era apenas um grande cano amarrado a um pedaço de madeira. Tipo, ele não conseguia nem ver nenhuma maneira de disparar. Então, quando o Goblin começou a atirar, em uma metralhadora, uma saraivada de balas. Ha 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 ha. Espere o quê? Tony deixou as balas ricochetearem em sua armadura para voar e socar o Goblin, que continuou rindo mesmo quando foi jogado para trás. Então Tony pegou a arma e ergueu-a para olhar. Que diabos? É só um pedaço de cano. Os outros Goblins também começaram a atirar nele, apesar de terem o equivalente a elásticos e barbantes para armas. Tony olhou para as armas atirando nele. Meu Deus, aquele tem uma esponja no lugar do cabo. Faz sentido, droga. Galina observou, confusa, enquanto Tony começava a atirar e socar os pequenos Goblins risonhos com um senso de vingança, decidindo manter para si sua suspeita sobre a origem dos Goblins por enquanto. Maria Hill, diretora da Bridge. Thor estava conversando com alguns historiadores no Canadá como parte de uma arrecadação de fundos. Foi uma de suas tentativas de garantir que os Vingadores fossem vistos fazendo parte de coisas que envolviam mais do que apenas socar coisas. No entanto, eles também deveriam fazer pesquisas sobre o mendigo que eles mantinham atualmente em cativeiro, de onde ele veio, quem ele já foi, esse tipo de coisa. Só que, apesar de trazerem Bruce Banner, eles tiveram que convidar os amigos de Thor para um passeio. Thor Odinson, deus do trovão. Hulk quebra. Hulk bateu com os punhos em Thor, que bloqueou o golpe com os braços erguidos, o chão formando crateras sob o deus do trovão. Thor torceu e passou os braços em volta de um dos braços de Hulk, fazendo um arremesso que fez Hulk voar para trás e se chocar contra uma parede. Oh, bem executado. Sif aplaudiu. Então ela colocou um punhado de pipoca na boca. Hulk, experimente uma bomba poderosa. Volstagg aplaudiu. Paver bom? Fandral perguntou surpreso. É um movimento de luta livre americano. Volstagg sorriu. Eu te digo, Fandral, o mundo de Midar ficou muito divertido agora. Ogun ergueu uma sobrancelha antes de focar mais uma vez na longarina. Thor sorriu para seus amigos antes de se voltar para seu oponente. Ele, os três guerreiros, Sif e Bruce decidiram dar um tempo nas conversas com acadêmicos enfadonhos para praticarem juntos. Era algo que Hulk havia solicitado a Banner, uma chance de continuar a desenvolver suas habilidades de combate e combinar o jiu-jitsu de Bruce Banner, a força do Hulk e os antigos estilos de luta dos Asgardianos feitos apenas para aqueles com poder e durabilidade sobre-humanos. Então, eles foram para este poço nas profundezas de uma pedreira desativada para duelar em paz. Até agora foi bastante revigorante. Hulk ficou de pé e atacou Thor, bloqueando o cruzamento de direita de Thor e contra-atacando com um soco que fez Thor bater na pedra atrás dele. Thor sorriu. Muito bem. Agora pegue isso. Thor caiu com um golpe esmagador. Faça isso novamente. Sif aplaudiu. Thor e Hulk sorriram para ela e depois voltaram a trocar golpes. Maria Hill, diretora da Bridge. Então sim, isso estava acontecendo. Felizmente eles foram para algum lugar remoto, mas ela ainda precisava encontrar uma maneira de convencê-los a parar de transformar grandes pedaços da paisagem em algo fora da WWE. Os agentes da S.H.I.E.L.D. foram quase um alívio em comparação. Eles estavam fazendo uma investigação simples. Nada havia retornado deles ainda, o que ela considerou uma coisa boa. Esse grupo de pessoas normais tendia a participar das pequenas missões mais estranhas, mas pela última vez que ela ouviu falar, Coulson estava tendo uma missão relativamente chata. Ela ouviria sobre isso mais tarde, possivelmente, mas por enquanto ela poderia ter certeza de que os pântanos da Flórida não tinham um monstro gigante do pântano sobre o qual Dial a alertara. Depois houve Jane Walters. Ela foi enviada com uma equipe para investigar alguns assaltos a bancos com algumas marcas de ajuda sobre-humana. Nada aconteceu lá, mas ela estava no encalço do ladrão responsável, uma ruiva não identificada. Jennifer Walters. Maria franziu a testa. Ela teria que estar preparada para esse encontro quando a mulher Hulk voltasse. Maria ainda não havia contado a ninguém fora da torre sobre o desaparecimento de Dial. Não Jennifer, Natasha, Cap, Tony. Nenhum deles sabia disso e todos teriam algum tipo de reação à notícia. Possivelmente um mal. O diretor Hill deixou esse problema de lado para se concentrar em dois novos relatórios. Primeiro, Sir Magnus, o cavaleiro, estava se reintegrando à sociedade. O contato deles no Vaticano havia enviado os arquivos sobre o seu progresso. Sir Magnus dos dinamarqueses Magnus olhou para o tabuleiro à sua frente. O homem grande havia trocado sua armadura por um suéter e jeans, pelo menos até poder fazer um upgrade. Mesmo assim, suas roupas eram um pouco pequenas demais, seus bíceps, peitorais e coxas quase estourando através de suas roupas. A partir de agora, Magnus estava em uma sala quente e luxuosa, lendo o quadro à sua frente com um olhar ferozmente determinado no rosto. Senhor Magnus, um homem alto e magro, vestido com trajes de padre, entrou na sala.
Eu tenho os arquivos que você pediu? Ah, obrigado, Padre Timéias. Magnus virou-se para tirar as pastas da mão do padre. Ele abriu e começou a ler, sorrindo um pouco. Incrível. Em apenas alguns momentos, você conseguiu me entregar mais informações em um único arquivo do que o melhor do meu tempo poderia ter compilado em anos. As maravilhas da tecnologia moderna, disse o padre agradavelmente. A impressora, a internet, todas tornaram as coisas muito mais simples e complexas ao mesmo tempo. Devo concordar. Magnus fez uma careta, seu rosto áspero se contorcendo. A propósito, peço desculpas. Eu realmente acreditava que aquele homem precisava de ajuda. Não há necessidade de se desculpar. Todos nós já tivemos que aprender sobre golpes na internet antes, apontou Timéias para o conselho. Mas então, não é aí que reside a sua experiência. Na verdade, não. Magnus olhou para o quadro, onde uma única foto se destacava. Um homem com a boca encharcada de sangue jogando uma jovem de lado. É desanimador saber que as habilidades de um assassino ainda são necessárias para a igreja. Mas eu sou um homem de Deus, e trarei a vingança e o ódio de Deus sobre seus inimigos, tanto neste tempo como no último. Você é muito intenso, sabia disso? Timéias disse com um sorriso calmo. Então me disseram. Maria Colina, enquanto isso, Fury estava cuidando de algo para ela. Parecia estranho ter o ex-diretor e um dos homens mais poderosos da Terra saindo para executar o que era essencialmente uma tarefa simples. Mas ele se ofereceu. Nicholas J. Fury estava do lado de fora de um prédio de tijolos indefinido, encostado em um veículo preto, observando alguém sair da casa. Ela desceu os degraus de sua casa com passos elegantes, o andar de uma mulher que tinha todo o tempo do mundo. Nicholas, a mulher olhou para ele de cima a baixo. Você engordou na aposentadoria. Espero que sim, Agatha Fury sorriu. Ouvi dizer que isso é algo que você pode fazer à medida que envelhece. Quem disse isso é mentiroso. A mulher tinha os cabelos espalhados atrás da cabeça, usava um vestido roxo e tinha um chale branco sobre os ombros, uma bengala de madeira nodosa na mão esquerda, mas cada um com o seu. Presumo que você já tenha um quarto com as minhas especificações? Isso nós fazemos. Fury se afastou do carro e se virou segurando a porta para ela. Assim como para Ebony. Atrás da mulher, um gato avançou. Com a realeza que qualquer dono de gato poderia reconhecer, o felino preto avançou e entrou no carro. A mulher não sorriu, mas tinha uma expressão satisfeita nos olhos. Você é um bom menino, Nicholas. Obrigado, senhora Arknes. Fury acenou para ela entrar, seguindo educadamente seu rastro. Assim que ambos estavam sentados na parte de trás do carro, Ebony descansando no colo de Agatha, Fury acenou para o motorista. Uma mulher caucasiana que acenou de volta antes de começar a mover o carro. Sabe, até minha mãe ainda me chama de Fury. Bem, que bom para ela, Agatha zombou. Suponho que isso aumenta a sua mística. Você é quem fala. O mestre espião e a bruxa trocaram um olhar de respeito mútuo antes de voltarem, indo para o capítulo 148. Mais tarde, estávamos em uma nova cela. Não era melhor nem nada, mas tinha mais espaço. Fomos colocados junto com os caras que estávamos tentando matar mais cedo, o que deixou as coisas tensas como um inferno, mesmo com os guardas observando. Meus rapazes ficaram pelo lado direito da cela, enquanto os outros ficaram pelo lado esquerdo. Quebrei a tensão um momento depois, olhando para todos. Alzer, de onde ele veio? Todos pareciam confusos, embora ainda chateados uns com os outros. Alzer? Vinjiro perguntou. Ouvir a voz dela pela primeira vez me surpreendeu profundamente. Eu tentei não demonstrar isso, em vez disso, olhei nos olhos dela enquanto ela estava entre Demi e o homem Airian. O T-Rex laranja com chifres. Alguma história sobre ele? De onde ele veio? Vinjiro olhou em volta. O alemão parecia confuso, assim como os outros. No gelo do leste, alguém disse do lado de fora. Todos nós giramos. O cara do Triceratops amarelo estava parado ali, sem do lado direito dele e o pterodáctilo laranja do lado esquerdo. Ah, e o grupo necessário de guardas com aparência zangada. Alzer, disse o Triceratopo suavemente. Sua voz era profunda, quase ecoando. Eu não tinha ideia do nome dele. Nós o chamamos de Diabo. Sem começou a falar. Meu senhor, o Triceratopo não fez nenhum movimento, mas Sem se interrompeu mesmo assim. O Triceratopo continuou. Eu o encontrei quando fui para a Islândia em uma expedição exploratória. Ele estava envolto em gelo, completamente congelado. Pensei que ele estivesse morto, mas aqueles olhos estavam vivos, olhando através do frio. Ele queria me matar, e eu decidi que valia a pena trazer de volta uma fera de tamanha estatura e design interessante. O Triceratops se virou e saiu, me surpreendendo profundamente. Sem. Ele conhece o diabo por outro nome. Faça disso o que quiser. Sim, meu senhor, disse Sem, curvando-se. O grande Triceratopo amarelo continuou seu caminho. Pensei em fazer uma piada sobre Beijo, o dinossauro, mas desisti. Então você é o forasteiro, disse o pterossauro laranja. Ele parecia como os filmes retratam vendedores de óleo de cobra. Esse é o cara do Dishonored. Eu nunca pude evitar meu lado nerd. Meu nome é Dial. Quem é você? Lord Pter, governante de todos os senhores Pterossaur, disse ele com orgulho. Por que você não tem asas? Eu perguntei hesitante. Atrás de mim, pude ouvir Vinjiro soltar um pequeno som. Eu estremeci internamente. Peter Hill. Temo que apenas nosso senhor tenha recebido tal presente. Ele se inclinou para descansar contra as grades. Diga-me, Alt. Diz que, quem é você no mundo além? Um guerreiro? Um caçador, como eu? Ele sorriu para mim. Imagino que você seria uma presa melhor do que um predador. Atravessei o espaço entre nós e me encostei nas barras também. Sabe, eu tenho um amigo que eu realmente deveria te apresentar. Seria hilário. Mas deixando isso de lado, eu sou um super-herói. E um tolo, disse Sem, avançando. Perdeu um passo para o lado para deixá-lo passar. Você deveria ter aceitado meu acordo, forasteiro. Sem chance, dei de ombros. Então o que vem depois? Sua punição, Sem acenou com a cabeça para os guardas. Enquanto ele fazia isso, coloquei minha mão esquerda atrás das costas. Rezei para que Gres, Demi e os outros percebessem quando eu mostrasse 2 símbolos com meus dedos. Espero que o fato de eles não terem se mexido quando 2 guardas entraram na cela e me agarraram.
Eles me puxaram para fora com muita aspereza. Sem observou-os me puxarem até que eu estivesse diante dele. Nós nos olhamos. Sem, olhando para aqueles olhos reptilianos, acho que nunca odiei mais alguém pessoalmente. Não ajudou quando ele me agarrou pelo pescoço e me levantou com um movimento suave. O RK. Agarrei seu braço esquerdo com o meu tentando respirar em pânico. A dor de seus dedos com escamas apertando meu pescoço foi seguida por um dedo em forma de garra perfurando o buraco em meu ombro, à esquerda da arena. Sangue fresco jorrou enquanto eu tentava gritar. Não estou fazendo isso para obter respostas suas, disse Sem friamente. Embora eu esteja satisfeito por você ter sobrevivido, você ainda me desafiou. Essa pequena dor, a garra cortou a carne, cavando um pedaço de mim para derramar mais sangue no chão. É o que você merece. Porra, tentei dizer, mas engasguei. Ele me segurou ali, sufocando e sangrando antes de me jogar de lado. Aquele primeiro suspiro de ar atingindo meus pulmões novamente foi como uma droga. Fiquei de joelhos e enchi meus pulmões de ar, ofegando e ofegando. Eu sabia que ele faria algo assim, mas eu ainda queria matá-lo por isso. Vou trancá-lo em uma nova prisão, rosnou Sem. Vir. Os guardas me forçaram a levantar e me arrastaram. Tudo bem, eu estava bem. Respirações profundas. Inspire oxigênio. Concentre-se nos objetivos. Caminhamos Sem, os guardas e eu. Logo estávamos em uma das seções mais remotas da arena, um lugar que parecia ter sido construído anos antes do resto. Você deve ter feito algo especial, Ter murmurou baixinho para mim. Raramente vi Sem tão disposto a torturar um homem. Eu sou um encantador nesse sentido, resmunguei em resposta. Chegamos a uma porta trancada que um dos guardas abriu. Depois entramos numa enorme caverna circular, coberta de poeira. Eu poderia dizer à primeira vista que foi feito como uma prisão para algo grande ou muito perigoso. Neste caso, ambos. Alzer estava desmaiado no canto, ainda coberto de dardos. Sem olhou para Alzer por um momento antes de se virar para mim. Estou feliz que você esteja vivo. Isso lhe dá mais chances de recuperar o juízo, ele sorriu lentamente. Vou prender você com a fera. Quando tentei falar, ele me deu um soco na cara. Caí de joelhos, batendo a mão esquerda no guarda que empunhava a besta ao meu lado, a palma da mão roçando a bolsa no quadril do guarda. Que porra é essa, cara? Gritei de dor, minha cabeça zumbia. Chega, Sem rosnou. Já estou farto. Você vai ficar preso com a fera. Com isso ele tirou um sino do bolso da calça. E seja dado até que a besta acorde para decidir se você vai entregar os segredos que eu quero. Sem se abaixou no chão. Se você tocar, eu vou salvá-lo. Se você não tocar, bem, você sabe o nome da criatura. Você deve saber de sua ferocidade. É raiva e ódio por toda a vida. Sem sorriu. Você é um garoto inteligente. Tenho certeza que tomará a decisão certa. Ele me agarrou do chão pela nuca e me jogou na cela. Então ele jogou o sino aos meus pés. Viva ou morra, forasteiro. Você tem 5 minutos. E se eu decidir que prefiro ser comida de dinossauro? Eu gritei com ele enquanto rolava para encará-lo. Então claramente você foi uma perda de tempo o tempo todo, disse ele com desdém. O que é bom. Esse monstro não foi alimentado desde que o encontramos. Você será uma boa refeição. O grupo saiu da caverna, Ter rindo o tempo todo. Então fecharam a porta atrás deles com um baque forte e trêmulo. Assim como planejado. Bem, mais ou menos como planejado. Eu lentamente me levantei e abri a palma da mão. Nele estava a pequena seta de besta que tirei do guarda com quem esbarrei. Eu sorri com os dentes encharcados de sangue. Sem, você vai querer assistir alguns filmes, um dia. Nunca dependa da armadilha mortal para trabalhar no herói. Com isso levantei-me e olhei para Alzer. O grandalhão estava dormindo, roncando, com o chifre na cabeça subindo e descendo enquanto estava deitado de bruços. Mas eu duvidava que isso durasse. Ok, meu plano era simples. Todos eles tinham sido. Plano A, o Unitrix se cura sozinho. Plano B, os Vingadores aparecem para me libertar. Plano C, abrir a fechadura da cela, cuidar dos guardas, tirar os outros prisioneiros, sair da cidade. O plano D, libertar o débil dinossauro Alzer, e rompe em uma torrente de fúria de superdinossauro, provavelmente montando em suas costas. Como eu disse, tudo simples. Os melhores planos tinham que ser. Você poderia ter uma máquina complexa, claro, mas esteja pronto para jogar todas as máquinas de Ruby Goldberg pela janela, quando apenas atirar uma pedra bastaria. No instante em que soube do superdino gigante, meu plano mudou. Eu não tinha poderes até o Unitrix sarar, mas poderia pegá-los emprestados de alguém. O problema era que eu tinha que depender de alguma forma para convencer milhares de quilos do dragão da terra de que eu era amigo dele. E de alguma forma faça isso sem o carisma masculino bruto de Zangief. Fui até ele e me inclinei para olhá-lo no rosto. Ele era enorme. Mesmo sem penas, ele era construído com camadas e mais camadas de músculos. Mesmo deitado, ele era tão alto quanto Thor. De onde você veio, grandalhão? Perguntei suavemente, dando um tapinha em seu nariz, sentindo as escamas estranhamente quentes sob a palma da minha mão. O rio fica muito longe daqui. Maldito rio. Deve ter sido assim que ele chegou ao universo Marvel. Suponho que o incidente do rio tenha se aproximado em todas as dimensões, épocas e domínios daquele em que eu estava agora. E a Capcom foi inserida no universo Marvel mais do que qualquer outra franquia. Fora, ironicamente, do universo DC. Que maldita bagunça o rio causou. Ainda não tínhamos ideia do que fez isso acontecer, mas eu estava levando tudo para o lado pessoal. Olhei para Alzer e depois voltei para uma parede, pressionando minhas costas contra a pedra fria. Então caí e sentei a bunda no chão sujo, minha tanga esvoaçando para cima. Levei um momento para me ajustar. Eu ainda estava usando a armadura que tinha na arena, com sangue fresco, embora a facada em meu ombro estivesse sangrando recentemente. Peguei um punhado das bandagens que o cobriam antes e tratei rudemente o ferimento. Então sentei para esperar. 5 minutos. Sem previu que Alzer demoraria esse tempo para acordar. Ele acordou em 3. Primeiro, ele começou a rosnar o melhor que pôde em torno do focinho apertado que envolvia suas mandíbulas. Seus olhos tremeram. Sua respiração acelerou e ele começou a se mover. Foi realmente incrível ver todo aquele dragão dinossauro levantar-se hesitantemente do chão.
Levantei-me também, lentamente continuando encostado na parede enquanto segurava meu braço. Alzer olhou em volta. Olhos cor de caramelo fitaram sua cela. Então ele fez um som que pareceu ser abafado pelo focinho antes de girar com raiva nos olhos. Ele pisou no chão, a área ao nosso redor tremendo. O chifre no topo de sua cabeça se ergueu e ele cheirou o ar. Alzer, eu disse hesitante. Imediatamente ele estava de frente para mim, cabeça baixa e olhos brilhando. Esse é o seu nome, certo? Eu disse o mais calmamente possível. O que não foi muito. Ele era simplesmente grande. Grande como tudo é quando você é criança. Lembrei-me de ter, não sei, 10 anos? E minha turma foi ao corpo de bombeiros da minha cidade em uma excursão. Tivemos permissão para interagir com um dos caminhões de bombeiros. Lembrei-me de olhar para aquele grande caminhão vermelho e me sentir tão pequeno em comparação. Nesse caso, o caminhão de bombeiros ficou chateado. Ele deu um passo em minha direção. Eu não estou com esses idiotas. Eu disse rapidamente, levantando minha mão esquerda. Ele parecia implacável, abaixando a cabeça para olhar para mim e avançar. Eles me jogaram aqui como punição. Ele rugiu, acelerando para frente. Eu me preparei e esperei antes de mergulhar de lado. Alzer atingiu a parede na qual eu estava encostado com uma força incrível, seu chifre cortando a pedra com facilidade. Apesar disso, a parede estava bastante intacta. Eles trancaram você, mas não conhecem seu verdadeiro poder. Eu gritei enquanto rolava e corria antes de me virar para encará-lo. Mas eu posso te ajudar. Posso tirar esse focinho de você. Ele afastou a cabeça da parede e se virou para olhar para mim. Desta vez eu pude ver do que eu estava dependendo. Inteligência, descansando na expressão de surpresa em seu rosto. Alzer, o dragão da terra, declarei. Você não é apenas um dinossauro. Você é uma força da natureza. Mas você não come há dias. Aposto que o gelo em que você estava congelado acabou enfraquecendo você também. O suficiente para que aquele bastardo amarelo poderia capturar você. Alzer rosnou. O som podia ser sentido em meu peito, sacudindo meu coração. Seus olhos brilharam de raiva. Sim, entendi. Eu disse suavemente, meu rosto se contorcendo. Eu entendo esse tipo de ódio agora. Ter alguém te pegando no seu ponto mais fraco, te aprisionando, te forçando a lutar. E o tempo todo, você sabe que se você tivesse pelo menos metade do seu poder real, você poderia desmontá-los com um sopro. Eu estava cerrando o punho. É irritante. Ser empurrado por alguém em quem normalmente nem valeria a pena prestar atenção. Não é? Alzer olhou para mim. Então, lentamente, ele assentiu. Então vamos escapar juntos. Joguei a flecha da besta que havia roubado no chão. Ele deu um passo para trás quando o objeto deslizou em sua direção e depois se inclinou para olhar para ele. Eu quero vingança, Alzer. Quero ajudar meus colegas prisioneiros a escapar, claro. Mas o que eu quero fazer? As palavras pareciam ásperas na minha garganta, meus olhos estavam quentes e meu punho estava começando a ficar branco. É destruir esse lugar. Matar a pessoa que me colocou aqui e mostrar a esses caras com quem diabos eles estavam mexendo. E você? Quer colocar fogo em alguma merda? Os olhos de Alzer brilharam. Sem, escravizador idiota. Sem estava do lado de fora da prisão do diabo, a dezenas de metros da entrada principal. Ao seu redor estavam dezenas de guardas. Ter também estava lá, tagarelando como sempre. Sem ignorou o discurso do bastardo presunçoso para se concentrar no problema em questão. Ele não gostou desse plano. Colocar o forasteiro em uma cela com o diabo não poderia terminar de forma alguma que beneficiasse Sem. Mas Lord Stiro lhe dissera para fazer isso e sua palavra era lei, ainda mais do que a dos outros lords, exceto seu verdadeiro mestre. Sem suspeitava do que Stiro esperava. Desde que o Lorde Amarelo encontrou o diabo, ele estava obcecado pela fera, estudando as batalhas da criatura, investigando sua condição, desenhando esboços dela. E ordenar que o forasteiro fique preso nele? Havia alguma coisa ali, Sem tinha certeza disso. Alzer, foi assim que ele chamou. O forasteiro sabia mais do que estava contando. Outra vez. Aquele pequeno escravo irritante, maior, mais alto e mais musculoso que todos, exceto os guerreiros mais bem treinados que ele já tinha visto entre os humanos. A forma como seus olhos brilhavam com emoção e inteligência. Na verdade, isso mais do que tudo fez Sem notá-lo. Ele era insolente, sim, escondia os segredos do seu mundo por trás de um véu de humor. Mas a raiva por trás de suas piadas tinha algo mais por trás disso. Sem capturou dezenas de escravos. Mas nunca ele sentiu como se as pessoas que ele estava capturando se sentissem superiores a ele. Sempre, eles estiveram cientes de seu lugar. Não estranho. Aquele parecia acreditar que era igual. Estava em sua postura, em suas palavras impetuosas, até mesmo na maneira como ele lutava era cauteloso, mas sem se encolher de medo. No fundo, Sem estava preocupado com mais uma coisa. Aquela pulseira no pulso dos renegados. Eles não conseguiram removê-lo, descobrindo que estava de alguma forma derretido em seu pulso, unido à pele e aos ossos. Apenas mais um mistério. Sem foi tirado de seus pensamentos quando um som alto veio da prisão. Os guardas se mexeram nervosamente quando foi seguido pelo som familiar do diabo batendo a cabeça na parede e depois do forasteiro gritando. A disse ter ao seu lado, sorrindo. Pena. Parece que seu inimigo está prestes a ser morto por outro. Nêmesis? Sem não pôde ignorar aquele pequeno golpe, olhando para Ter. Oh, não seja tímido, Ter riu, escamas laranjas saltando à luz de uma tocha. O sol havia começado a cair, tornando as tochas uma questão de necessidade. Você odeia aquele humano. E ele odeia você. Há algo entre vocês dois, algo tão adorável que quase quero gritar. Ele soltou uma risada satisfeita. A maneira como você aperta a mandíbula quando olha para ele, a maneira como ele olha para você enquanto cerra o punho. Eu me pergunto, você está satisfeito por ele estar morto agora? Ou desapontado por nunca ter tido a chance de cometer o crime sozinho? Sem abriu a boca para falar antes de fechá-la quando percebeu algo. Ele se virou para Ter e olhou para a porta da prisão do diabo. A porta de madeira reforçada com camadas de aço começou a fumegar. O que?
Sem começou a dizer. Estrondo. Voas! A porta explodiu em uma explosão de chamas que se transformou em um jato de intenso calor vermelho voando para frente, cozinhando vivos os 3 guardas à sua frente em um instante. Sem, numa explosão de velocidade que o manteve vivo na arena há muito tempo, mergulhou para trás e correu, com Ter gritando bem ao lado dele enquanto os guardas gritavam e o seguiam. O fogo seguiu com intenção predatória, enchendo o corredor, incendiando mais 2 guardas em um coro de gritos horríveis e aquecendo as pedras até que começassem a derreter. Sem gritou sem palavras enquanto corria, o calor em suas costas era doloroso. A chama só parou a cerca de 30 metros da porta, deixando Sem continuar correndo antes de se virar para a porta. Que chamas foram essas? Ter engasgou aparentemente sem perceber seu trocadilho. O forasteiro Sem cuspiu, o pensamento preenchendo-o profundamente. Ele fez isso. O outsider pode invocar fogo. Ter ficou boquiaberto com Sem, porque ele não fez isso antes. Antes que Sem pudesse responder, um som veio da prisão do diabo. As fogueiras que ardiam à sua frente, cozinhando os corpos dos mortos e derretendo as pedras, foram apagadas num instante. Sem, Ter e os guardas restantes olharam para as portas. Fora das portas caminhou forasteiro. Vestido com a armadura da arena, os longos cabelos caídos sobre os ombros, ele parou diante dos restos destruídos da porta. Ele sorriu para eles. Então ele jogou algo na direção deles, algum tipo de couro. Atrás dele, a cabeça do diabo avançou lentamente até ficar do seu lado direito. Os olhos de Sem se arregalaram quando ele percebeu algo. O focinho havia sumido. Sem olhou para o objeto de couro que o forasteiro havia jogado e depois para o próprio homem. O sorriso do forasteiro se alargou. As mandíbulas de Alzer se abriram, revelando seus dentes letais e o som que os deixou atingiu Sem com força física. Skreer o Okrik. Foi uma loucura. Alto, ecoante e assustador, um barulho estridente que fez os instintos primordiais de toda a vida quererem se esconder. Então, no fundo da garganta do diabo, algo tremeluziu em vermelho. Oh merda, Ter sussurrou. Correr. Sem gritou girando. Vá em frente, o forasteiro estava rindo, uma risada alegre e insana, que ecoava pelas paredes. Corra, mas eu vou te encontrar. Terei minha vingança, nesta vida ou na próxima. Então o fogo irrompeu do diabo, uma grande pluma que destruiu o mundo à sua frente enquanto passava. Sem olhou para trás por um momento. O forasteiro olhou para ele, a luz vermelha do fogo do diabo tremeluzindo sobre ele, seus olhos castanhos brilhando na chama. O diabo rugiu ao lado dele, chamas explodindo de sua mandíbula. Mas Sem só viu o forasteiro parado ali, esperando. Sem correu. Embora isso o irritasse, embora queimasse em sua alma mais do que as chamas escarlates que vinham matá-lo, ele fugiu do forasteiro. Mahimou Shaed, descagem. Sem, Ter e os guardas correram para lá. Alzer parou de cuspir chamas e ofegou ao meu lado. Absorvi o calor que se seguiu ao ataque de Alzer, deixando-o penetrar em meus ossos. Mesmo com a seta da besta que eu furtei para ajudar, foi um trabalho e meio cortar o focinho de Alzer. Não apenas porque o couro é duro como o inferno e eu só tinha uma mão para usar, mas porque ele não confiava em mim, olhando para mim enquanto eu usava uma flecha afiada perto de seu rosto para cortar o couro. Honestamente, eu também não confiava nele. Alzer pode não ter sido mau, mas também não tinha boas intenções em relação a mim. Afinal, ele era um cara mau em sua primeira aparição no jogo. Ainda assim, eu consegui. Alguns cortes no lugar certo, alguns puxões nos nós e nos laços, e ele estava solto. Na verdade, acho que metade da razão pela qual consegui fazer isso foi porque nenhuma das pessoas que o amordaçaram esperava que alguém quisesse ajudar Alzer. Somente mãos humanas poderiam desamarrá-lo, e o grandalhão não era exatamente fofinho. Depois houve a nossa prisão. As portas estavam cobertas com camadas de aço ao redor da madeira e estavam fortemente amassadas por Alzer ter batido nelas repetidas vezes. Mas no segundo em que ele conseguiu cuspir fogo sem que ele ficasse preso em sua boca e transformasse sua língua em carvão, ele foi capaz de acender o fogo. Mesmo enfraquecido, isso foi suficiente para iniciar os negócios. Agora estávamos soltos. E era hora de vingança. Eu sei a saída, disse Alzer. Podemos libertar os outros e sair da cidade, alimentá-los. Depois voltamos. Combinado? Alzer rosnou me olhando. Yellow Bastard estará esperando por você, eu prometo, eu sorri. Importa-se de quebrar uma parede? Alzer arrastou-se pela porta até ficar totalmente no corredor. Recuei para deixá-lo passar. Com um rugido ele girou e levantou-se, chutando para fora. O corredor se transformou em escombros, abrindo-se para o céu noturno. Alzer ergueu a cabeça no ar e olhou para o céu noturno. Eu fiz o mesmo. Skreer o Okrik. O som que saiu dele me lembrou Godzilla misturado com um leão. Outra nuvem de fogo o deixou, elevando-se no ar e transformando a noite em dia por apenas um instante. Então ele se virou para olhar para mim. E comecei a me preocupar com a possibilidade de ter cometido um erro. Ele não precisava mais de mim. Eu podia ver a expressão em seus olhos. Essa expressão calculista. Ele poderia sair agora. Vá sozinho. Isso não teria sido tão ruim. Mas ele também poderia me matar. Apenas estar perto de sua chama era abrasador. Se ele tentasse me atacar com isso, mesmo um erro ainda superaqueceria o ar ao meu redor o suficiente para me matar. Nós nos encaramos. Eu te fiz uma promessa, eu disse suavemente. Vou pegar comida para você. Vou me vingar. Mas se você quiser ir embora, isso é com você. Seus grandes olhos piscaram e se estreitaram. Então ele zombou antes de abaixar a cabeça. Eu sorri antes de subir em suas costas, montando nele logo atrás de seus ombros, meus joelhos apertando-o com força. Tudo bem, Alzer. Vamos fazer isso. Ele rugiu concordando, avançando enquanto os alarmes da cidade soavam sobre nós. Descemos uma rua que saía diretamente de uma cidade medieval, seus pés com garras esmagando os paralelepípedos, o vento passando por nós, as pessoas gritando enquanto saltavam para o lado para se esquivar. Eu gritei de alegria, de cabeça baixa enquanto sentia a pressa de escapar. Graagr! Alzer também rugiu, seu rabo chicoteando atrás de nós, um largo sorriso em suas feições de sáurio. Andei nos dinossauros por uma cidade construída fora do tempo e me senti, bem, ótimo, até. Eu me senti em paz.
Desde que cheguei a este mundo, a este universo Marvel, me senti indigno, recebendo um imenso poder do nada, sem nenhuma razão que eu pudesse entender. Eu tentei de tudo para me tornar digno dele, de todas as coisas boas. O Omnitrix, quando cheguei aqui, as amizades que fiz com pessoas que admirei de todas as dimensões durante toda a minha vida, o dinheiro que ganhei roubando a Hydra, meu relacionamento com Jen, tudo isso foi algo que eu trabalhei para ser digno, mas sempre foi manchado por uma voz no fundo da minha cabeça, aquela dúvida que sussurrava que era imerecido. Eu era um falso herói. Se eu não tivesse o poder fácil do Omnitrix, meus amigos, minha armadura, eu falharia. Mas agora, eu tive sorte algumas vezes. Mas isso não foi responsável pela minha sobrevivência. Eu consegui atravessar a selva e afugentei um bando de velociraptores. Foi-me dada a escolha entre uma sobrevivência fácil e arriscar a minha vida pelos outros no meu ponto mais fraco, e escolhi tentar salvar alguém. Fui empurrado para uma luta de gladiadores e sobrevivi. E agora eu tinha virado a armadilha mortal dos meus inimigos contra eles. Eu nunca tive que provar nada para ninguém além de mim, e agora eu tinha. Eu era mais do que apenas um cara que tinha a arma mais forte que existia no pulso. Eu era capaz de lutar sem essa ferramenta. Inferno, eu fui capaz de lutar e sobreviver mesmo com um braço quebrado contra super-humanos. Todo o treinamento que fiz, todo o trabalho foi uma tentativa de silenciar aquela voz. E agora, sob as estrelas, com toneladas de dragões da terra debaixo de mim enquanto corríamos juntos, a voz estava desbotada. Ainda está lá, como estava para todo ser humano que não fosse sociopata. Mas não é mais tão insidioso como antes. O Omnitrix apitou quando pensei nisso. Eu olhei para ele. O branco brilhava em suas lentes. Então, enquanto eu observava, mudou para verde. Ainda estava meio derretido e batido, mas estava brilhando com um verde brilhante e maravilhoso mais uma vez. Agora? Sério? Eu murmurei. Bem quando eu não preciso de você para uma fuga? Sim, essa coisa tinha senso de humor, isso era certo. Bati experimentalmente no painel frontal com o nariz. O Omnitrix piscou em verde para mim, e não pude evitar o sorriso caloroso que iluminou meu rosto quando o mostrador subiu e o holograma ganhou vida. Então, quando uma bola de fogo gigante começou a cair do céu e formar um arco em direção ao Zer e a mim enquanto corríamos pelas ruas, não me esquivei, não pulei, não entrei em pânico. Quando a grande bola de fogo se aproximou, eu apenas pressionei o Omnitrix contra meu peito. É hora do herói. Capítulo 149. Mãe Malia, Raptor Malia correu com a filha nos braços pelas ruas da cidade de Saurlords, ela, as pernas balançando sob ela enquanto a filhinha saltava em seus braços. Atrás dela, o diabo rondava pelas ruas, deixando as pessoas correndo ou se escondendo. Mamãe, mamãe, ele está vindo! Seu bebê gritou de terror, suas adoráveis feições escamosas marcadas por um medo infantil que fez o coração de Malia doer. Está tudo bem, querido, ficaremos bem. Malia gritou, ignorando seu medo. Feche os olhos, Ami. Obedientemente, a filha fechou os olhos com força. Malia olhou para trás. A forma do diabo, com 3 chifres altos, veio atrás deles, um gladiador familiar sentado em suas costas. Como isso aconteceu? Eles já haviam feito compras antes, tendo um bom dia. Então, sem avisar, alguém começou a gritar sobre o grande diabo da arena vindo em sua direção. Ela não acreditou no começo. Então veio correndo em direção a eles, um humano insano gritando e gritando de costas enquanto o diabo rugia. Malia estava correndo desde então, indo na mesma direção que a multidão ao seu redor. Ela instintivamente se dirigiu para a torre de guarda mais próxima, que ela podia ver à distância. Outros corriam em direção à mesma torre com guardas os guiando. Ela sabia que a torre era mais próxima das celas da arena, mas não via nenhum significado naquele pensamento. Então, um grito familiar atraiu seu olhar para o céu. Era ele, o Senhor dos Senhores, Rei do Céu, Nuvem e Sol. Vai ficar tudo bem, Ami sussurrou Malia, correndo para dentro da torre. Ela e o resto dos civis observaram enquanto ele descia das nuvens. Sua pele era de um verde escuro, suas escamas esticadas sobre uma forma musculosa e tensa. Seus olhos eram profundos e sábios, inseridos no crânio de um pterodáctilo. Suas asas se abriram quando ele começou seu ataque. Sua boca se abriu e ele respirou o ar da noite. Quando ele expirou, a chama sagrada veio de sua eminência. Malia assistiu com admiração enquanto ele lançava uma bola de fogo do tamanho de um homem grande, jogando-a sobre o diabo e o gladiador. Ele veio em um arco, pousando em cima do par e explodindo em uma nuvem de chamas incandescentes. Ami arrulhou em seus braços com a visão. O Senhor dos Senhores caiu diante deles. Ele era ainda mais impressionante de perto, elevando-se sobre todos eles, literalmente na maioria dos casos, metaforicamente em todos os casos. Quando ele falou, foi com uma voz profunda e estrondosa que ecoou. Com as chamas atrás dele enquanto falava, ele representava uma figura intimidadora, sua sombra caindo sobre todos eles. Guardas, acredito que vocês tenham um trabalho a fazer, disse o Senhor, colocando as mãos atrás das costas para ficar de pé orgulhosamente, as asas abertas atrás dele, uma única tanga enrolada na cintura. Sim, Senhor Sauron, um dos guardas gritou. Coloque os civis em movimento. Quero os seguros na torre. Excelente escolha, comandante. Lord Sauron sorriu, seus olhos vermelhos brilhando. Ele notou Malia e depois Ami. Ah, meu jovem. Você e sua mãe estão bem? Ami assentiu rapidamente, os olhos arregalados de admiração, o rabo balançando alegremente. Sim, Lord Sauron. Senhor, Sauron latiu, antes de jogar a cabeça para rir extravagantemente. Meu querido, você é apenas uma criança. Não há necessidade de se preocupar com esses títulos quando criança. Apenas a alegria de brincar e aprender. Até você atingir a maioridade, eu sou apenas Sauron. O coração de Malia inchou com a bondade de seu senhor, que se adiantou para esfregar o topo da cabeça de sua filha. Ami deu uma risadinha feliz. Um som rosnado veio de trás de Lord Sauron, paralisando todos. Eles olharam para o fogo que ainda ardia. Então, antes que alguém pudesse se mover, uma bola verde de algum tipo de gosma saiu rolando do fogo. Todos ficaram olhando sem entender, enquanto ele girava para a direita, indo em direção à arena. Ao passar sobre pedaços de pedra e detritos deixados pela explosão da bola de fogo de Lord Sauron, ele juntou os pedaços e tornou-se cada vez maior. Os guardas que estavam na frente dela tiveram um momento para compreender isso antes que a bola, agora do tamanho de uma criança, parasse.
e explodiu em uma explosão verde que enviou ondas de choque para fora, fazendo os guardas voarem. Eles caíram em uma pilha de braços e pernas quebrados. Você sabe, uma voz quase minúscula disse em algum lugar. Esse alienígena? Em um mundo medieval? Meio quebrado. Mais e mais bolas verdes foram repentinamente atiradas do fogo, rolando em direção à arena. Entre meus filhos rosnou Lord Sauron. Devo lidar com esta ameaça e proteger o nosso mundo. Malia e os outros foram puxados para dentro das portas de madeira da torre. A última coisa que ela viu antes de as portas se fecharem foi Lord Sauron levantando voo enquanto o mundo ao seu redor explodia em fogo e verde. Mahri-Mushayed, descagem quando o fogo baixou e eu me transformei pela primeira vez em dias, tive um momento em que senti um pouco de calor. Então Alzer bufou e o calor diminuiu significativamente. Não me surpreendeu. Afinal, o fogo não pode matar um dragão. Me pergunto como Game of Thrones terminou. Enquanto o fogo ardia ao nosso redor, comecei a mudar. Bem, a mudança foi além da velocidade da luz como sempre, mas eu ainda conseguia compreender o que estava acontecendo através dela. Primeiro, meu corpo começou a encolher, algo que me surpreendeu. Cada vez menor, até ficar do tamanho de uma bola de futebol. Minha pele ficou amarela esfumaçada e depois endureceu em uma carapaça de armadura. Minhas mãos se tornaram pernas e mais duas vieram da minha barriga. Minha boca ficou vertical em vez de horizontal, e um par de antenas substituiu meu cabelo. Gorgulho da bola. Olhei para minha perna esquerda dianteira com surpresa. Eu esperava o Mungosaur, eu disse com uma voz estridente. Alzer levantou a cabeça confuso, arregalando os olhos ao me ver. Então ele se moveu para cheirar minha nova forma, bufando um pouco. Ainda sou eu, grandalhão. Ele não parecia saber como lidar com isso. Por outro lado, um inseto fazia sentido em um mundo de dinossauros, considerando o tamanho dos insetos neste lugar. Bolve viu, porém, isso estava quebrado. Eu era um lançador de granadas vivo em um lugar que acabará de descobrir que o ferro existia. Se não fosse pelas minhas novas características insetoides, um sorriso malicioso teria surgido em meu rosto. Bem, eu tinha prometido bombardear esta cidade. Ainda não vou matar civis, mas os caras que estavam me esfaqueando eram alvo fácil. Tudo bem, garoto. Vamos explodir esse lugar. Abri a boca e uma bola verde de plasma saiu, solidificando-se em uma esfera viscosa. Joguei na direção da arena e observei enquanto ela rolava rapidamente para fora das chamas que nos cercavam, absorvendo detritos para se tornar cada vez maior. Quando bateu nos guardas, a bola simplesmente foi como se o C4 saísse. Eu pude vê-los voando, a onda de choque da explosão quebrando braços, costelas, pernas e espinhas. Foi horrível. Você sabe, eu disse com minha voz minúscula, levantando o ar para a galeria de amendoim. Esse alienígena? Em um mundo medieval? Meio quebrado. Meu Deus, eu subestimei severamente o quão poderosas eram essas bolas verdes de explosivos. Eu precisava diminuir o boom dessas coisas se quisesse evitar matar esses caras. Alzer rosnou. Abri a boca e cuspi outra bola. Depois joguei antes de segui-la repetidamente. Mais de uma dúzia de bolas verdes foram lançadas, rolando até atingirem 1 metro ou 1,5 metros de tamanho antes de explodirem em cascatas verdes. Mesmo que eu estivesse tentando limitar o tamanho das explosões, eles ainda deixaram os guardas de lado. Ninguém morreu, mas as ruas ao nosso redor começaram a ficar cobertas de guardas destroçados. Vamos, Alzer, vamos andando. Skria e Eonkik. Alzer rugiu em concordância. Ele soltou uma nuvem de chamas, transformando um grupo de guardas em carvão. Tentei manter esse pensamento longe da minha mente, concentrando-me em meu objetivo. À nossa frente, algo se levantou. Voando no ar, parei de jogar explosivos para olhar para ele enquanto ele se elevava no ar. Sauron. Um inimigo do X. #, cifrão. Eu sibilei. Minha cabeça de repente parecia que estava prestes a explodir ao meio. Droga. O Onitrix ainda devia estar agindo mal. Olhei para trás, para Sauron, que uma vez lutou contra o Homem-Aranha ao lado de Segron. Ele também enfrentou os Vingadores algumas vezes. Ele estava atualmente circulando para outro passe em nossa direção. Certo, uma vez ele havia soprado chamas em uma viúva negra. Não Natasha, a outra. Alzer, vamos embora. Então eu adicionei hesitantemente. E você pode parar de matar pessoas? Eu quero manter isso no mínimo, se puder. Ele respondeu a isso queimando outra pessoa viva. Essa pessoa jogou uma lança em nós, mas tive a sensação de que Alzer teria feito isso de qualquer maneira. Boa conversa, eu resmunguei. Ainda assim, foi bom estar novamente no ataque. Chega de braço quebrado, chega de Onitrix quebrado. Só eu, um aliado poderoso, e meu corpo cheio de força e poder mais uma vez. Corremos para a arena, jogando as pessoas de lado. Nós dois devemos ter feito uma imagem incrível. Um dinossauro laranja respirando chamas enquanto um inseto amarelo gigante em suas bolas explodindo de plasma verde saiu pela culatra que fez Anquilo. T-Rex e Brontosaur Lords voarem com facilidade. Chegamos à arena em tempo recorde. Ok, grandalhão. Pulei de Alzer e me virei para olhar para ele enquanto ele se inclinava para olhar para mim. Você queria comida, certo? Haverá toneladas se você for por aqui. Eu rabisquei um mapa rápido na terra com uma de minhas garras, marcando as cozinhas com base em minhas observações do lugar. Deve ser o suficiente para alimentá-lo por décadas. Encontro você lá. Ele me lançou um olhar hesitante. Eu te fiz uma promessa, eu disse tão ferozmente quanto minha forma adorável podia, cuspindo uma bola verde e pulando em cima dela. Eu pretendo ficar com ele. Esse bastardo amarelo é todo seu. Ele ainda parecia um pouco hesitante, mas assentiu e virou-se para seguir na direção que eu havia indicado. Enquanto ele fazia isso, olhei para a arena. 6 guardas abriram as portas que levavam às celas da prisão onde meus aliados estavam e correram em minha direção. Estreitei os olhos em um sorriso e corri para trás, a bola embaixo de mim avançando em uma simples demonstração de física. Rapidamente alcancei minha velocidade máxima, recolhendo sujeira e detritos até que a gosma de plasma do tamanho de uma bola de tênis embaixo de mim ficou tão grande quanto um carro. Os Saurlords à minha frente derraparam e pararam. Ó deuses! Um deles gritou, todo o grupo girando para correr. Alguém toca o tema Katamari Damacy.
Gritei de alegria quando a bola atingiu o primeiro guarda. Celop, ele foi absorvido pela bola de plasma, girando dentro dela como um hamster em sua bola. Por um momento engraçado, ele olhou para mim através do mar verde. Acertei o guarda seguinte, depois o seguinte, antes de saltar para longe da bola, deixando o enorme explosivo bater nas portas enquanto os 3 últimos as fechavam. A bola não explodiu com tanta força. De qualquer forma, eu formei mais como uma bolha do que como uma bola, mais para conter, não para matar. Ele ainda atravessou as portas e fez todos os 6 guardas voarem. Os Saurlords não pareciam ter quebrado nada, mas os 3 que eu havia enrolado em uma bola de hamster demente iriam brigar contra o almoço por um tempo. Caí no caos e cuspi jatos de plasma, envolvendo cada um deles em teias restritivas daquela substância. Você poderia olhar para isso. Eu gritei quando terminei. Eu sou polivalente. Você é um idiota, um dos guardas rugiu, antes de perder a compostura e vomitar no chão enquanto estava preso na parede. Você ajuda a escravizar as pessoas, você não tem nenhuma base moral, zombei, antes de correr mais fundo na prisão. Capítulo 150. Grace Saurian, que é diferente de Saurlord. Grace observou os guardas saírem correndo da sala, deixando os prisioneiros para trás. Há algum tempo os guardas, junto com Sen, retiraram o forasteiro e o levaram para algum lugar, mas não antes que o forasteiro colocasse o braço inteiro atrás das costas e sinalizasse para eles. O forasteiro, na época em que o conheceram, era estranho. Quando Grace o viu pela primeira vez, ele o dispensou. Com um braço quebrado, para que ele servia? Grace já havia trabalhado para estabelecer sua posição. Como escravo, a única coisa pior do que simplesmente ser escravo era ser o mais fraco. Ele sabia disso e, portanto, tomou medidas para garantir que não seria ele o último na hierarquia. Então ele continuou a fazer isso com o outsider. Apesar de toda a constituição impressionante do forasteiro, seu braço quebrado o atrasou. Ele não respondeu a nenhuma das exibições de Grace, apenas as aceitou. Ainda assim, algo em seus olhos era desafiador, ininterrupto. Então Grace continuou pressionando até tentar afastar o forasteiro para roubar sua comida. Então o forasteiro bateu a cabeça dele no chão com um único braço e disse-lhe, em termos inequívocos, para parar. Grace não era um homem de profunda reflexão e introspecção, mas entendia a violência. Então, quando o forasteiro ofereceu sua comida depois, ele sabia o que era o gesto. Domínio. O forasteiro estava com o braço quebrado e ainda assim lutaria. Ele levava comida, mas não precisava acumulá-la. Ele era forte como a mãe de Grace, a matriarca de sua família, permanecendo acima de suas brigas mesquinhas, mas desferindo um golpe forte quando sua intervenção era necessária. Então Grace o observou, e quando o forasteiro exigiu que todos o ouvissem, ele viu todos os seus companheiros escravos o seguirem. Até mesmo Neudeuxilander, que odiava o forasteiro, curvou-se diante dele. A mulher da pedra, o ser mais forte da sala, ainda mais forte que os guardas, ouviu o forasteiro. O forasteiro era algum tipo de tirano. Ele pegou as pessoas ao seu redor e as forçou a se tornarem seu exército. E quando eles lutaram no campo de batalha, ele roubou a primeira morte com o tipo de ganância que só um tirano demonstraria. Ele era um guerreiro feroz, matando sem piedade. Grace não tinha visto o olhar de angústia quando o forasteiro matou seus oponentes, apenas o sangue que espirrou. Grace tentou, uma última vez, exigir algo do forasteiro na batalha, para parar de roubar suas mortes. E o que o forasteiro disse? Então vá buscar mais. Inspirador. Se alguém rouba de você, então por que se desesperar? Você já ganhou aquilo que foi roubado. Você sabe que é capaz de obtê-lo. Se for roubado, então um homem do calibre do forasteiro simplesmente o ganharia mais uma vez. Ganho e ganho, até que qualquer desrespeito contra você fosse um obstáculo no caminho. Ser tão indiferente a qualquer outro, dominar tão facilmente, lutar como um demônio e ainda assim transmitir tanta sabedoria. E então, enquanto ele era retirado, ele emitiu esses sinais. Entre as que ele lhes ensinou em caso de necessidade, estavam atacar, recuar, esperar, defender, flanquear. Quando ele foi retirado, ele emitiu 2 sinais. Primeiro, espere o símbolo de uma simples mão fechada em punho. Então, ataque o dedo médio se estendeu como a lâmina de uma divindade, seguido de espera novamente. Espere para atacar. Era isso que aquela sequência significava. Mesmo enquanto era arrastado, o forasteiro tinha um plano para atacar. Grace conhecia o forasteiro agora, viu seus olhos enquanto Sen o torturava. O forasteiro provavelmente até planejou a tortura, planejou a dor que viria. Então Grace esperou. E quando as primeiras explosões começaram, ele ficou satisfeito. Você acha que é ele? Perguntou a Grace a pessoa de pedra, Demi, a estranha, que a havia chamado. Claro que é. Grace disse ao ser maior. Ele nos contou seu plano. Espere, ataque, espere? Perguntou Neudeuxilander com ceticismo, numa versão com sotaque da linguagem comum da Terra Selvagem. Tenho quase certeza de que não é o mesmo que estou prestes a começar a explodir coisas, ponto. Ele vai ficar bem? O Airian com uma única asa perguntou suavemente. Ele está morto, disse maliciosamente um dos gladiadores com quem eles lutaram, o raptor que o renegado havia esfaqueado. Provavelmente morto em grande estilo, seu idiota. Você é um idiota. Grace disse, bastante orgulhoso da incrível reviravolta que deu com o insulto. E o forasteiro está vivo. Afinal, ele nos ajudou a derrotar você. Foi um empate, disse o Anclio com quem eles também lutaram, erguendo uma sobrancelha escamada. E honestamente não era como se houvesse algo pessoal. Todos vocês lutaram bem, ele acenou para a Iriana de asa única, que acenou de volta com um sorriso triste no rosto azul. Mas você acha que ele está vivo, voltando para nós e de alguma forma causando explosões? Não conheço nenhuma arma que possa fazer tal coisa. A avaliação calma do Anclio penetrou onde a simples teimosia não havia conseguido. Por um momento a fé de Grace vacilou. Então, uma explosão veio de perto. Alguns guardas gritaram. Outra explosão. Um grito de dor e alguém brincando sobre bebês choramingando. A próxima explosão veio da porta, seguida por um guarda jogado na sala, embrulhado em uma bola de gosma verde. Todos olharam para o guarda Saurlord. O T-Rex Saurlord olhou para eles impotente.
Eu não entendo o que está acontecendo, ele disse com os olhos arregalados e confuso. Você levou uma surra de fofura, alguém brincou. Todos olharam para a porta. Então eles olharam para baixo. Um inseto amarelo estava ali, equilibrado em uma bola verde. Ele acenou para eles. E aí, pessoal? Eu disse que voltaria. Estranho? Grace perguntou, a ideia maluca surgindo em sua cabeça. De jeito nenhum isso, disse o Neudeutschlander. Ah, que bom, todos falamos a mesma língua, disse o inseto. Primeiro o alemão, você é um idiota. Ok, disse o Neudeutschlander antes que algo fosse registrado. Cara alemão, meu nome é Dietrich. Desculpe, tive que tirar isso do meu peito, disse o inseto se desculpando. Tenho certeza que você é um cara legal, cara. Vou te ajudar a escapar desse lugar, não se preocupe. O alemão abria e fechava a boca, como se não conseguisse entender o que estava acontecendo. Grace, Demi, todo mundo que quer escapar e se libertar? Disse o forasteiro nesta nova forma impossível. Eu posso me transformar em seres superpoderosos, mas esse poder desapareceu por um tempo. Ele está de volta. Agora vamos arrasar. Em seguida, chutou a bola em que estava na porta da jaula. A bola explodiu, quebrando a fechadura e as dobradiças, deixando a porta cair no chão. Me siga, o forasteiro girou e saiu correndo. Grace imediatamente se moveu para segui-lo, mas não antes de dar ao Anklio um olhar presunçoso. Eu te disse. O Anklio lançou-lhe um olhar confuso. Disse, você não pode levar o crédito por isso. Ninguém em sã consciência aceitaria insetos com gosma explosiva como uma possibilidade. Grace, claramente o mais sábio dos dois, simplesmente seguiu o forasteiro. Demi e os outros seguiram rapidamente, não querendo ficar para trás. Quando eles saíram, o Airian com uma asa perguntou a Demi, então ele pode se tornar um inseto agora? É a terra selvagem, querido, Demi disse gentilmente. Um deus galinha está correndo por aí. Pelo menos ele é fofo, eu suponho. Pelos corredores, eles viram evidências da passagem dos renegados. Fios verdes pendurados nas paredes, guardas foram enrolados em bolas ou presos às paredes e portas foram destruídas. Curiosamente, o cheiro nojento e os detritos que antes enchiam o lugar desapareceram completamente. Agora tudo cheirava quase como o chá que o avô de Grace havia apreciado, com um toque de tempero e calor, mas ainda fresco, e o chão estava quase brilhando. Por aqui. O forasteiro disse na frente deles, correndo pelos corredores em uma bola de gosma verde. Mais tarde o forasteiro informaria a Grace que eles eram plasma altamente concentrado. Devemos estar quase lá. Para onde estamos indo? Demi perguntou. As cozinhas, o forasteiro guinchou. É hora de comer? Resmungou o raptor Saurlord. É para o meu parceiro no crime, disse o forasteiro. No final do corredor, 2 Saurlords vieram correndo em direção a eles, com espadas erguidas. Sem perder o ritmo, o forasteiro saltou da bola que estava rolando e jogou-a para frente, a bola explodindo e fazendo a dupla voar. Aqui embaixo, o renegado fez outra bola e avançou sobre ela, de alguma forma ultrapassando todos eles. Ele os conduziu por mais alguns momentos antes de um som alto vir do corredor. O grupo veio correndo pela esquina, apenas para todos pararem em estado de choque com a visão diante deles. Primeiro estava o humano, um homem alto, bem constituído, com uma espécie de pelo de animal nos ombros, de modo que parecia que ele usava o rosto como colete. O homem sorriu para eles, passando os olhos pelo grupo antes de parar em Grace. Por um momento, Grace sentiu como se uma lâmina tivesse sido pressionada em sua garganta antes que o homem olhasse para o forasteiro e sorrisse um pouco. Ele ergueu a faca na mão e esfaqueou o Bronto que segurava com uma única mão, um feito de força impossível para um humano. A lâmina deslizou no olho do Sr. Saur, que se debatia, cortando profundamente o cérebro e encerrando sua luta. Diz que, você está vivo. O outro homem era ainda mais estranho. Feito inteiramente de metal, elevava-se sobre todos eles, seu corpo construído com uma força muito robusta. O homem segurava um par de Anklio pela garganta, os 2 Saurlords tentando esfaqueá-lo, mas suas lâminas ricochetearam em sua pele de metal sem causar nenhum arranhão. Marimu, o homem do metal disse suavemente, jogando o Anklio de lado para dar um passo à frente. X. Kraven, o forasteiro disse com alegria. De onde diabos vocês vieram? Brilhante, Demi deixou escapar, olhando para o homem do metal, X com ávido interesse. Eu vi no instante em que você foi declarado desaparecido, disse X, você está bem? Estranhamente, acho que fiz um avanço psicológico, disse o Outsider. Mas isso não importa agora. Quero compartilhar todo esse sentimento confuso, cara, mas temos negócios. Entendido, senhor. X se ajoelhou diante do forasteiro, provando ainda mais a Grace que o forasteiro era claramente o líder de qualquer nação de onde ele veio. Quais são suas ordens? Tome a arena. Os olhos do forasteiro se estreitaram. Este lugar é o centro de poder dos traficantes de escravos. Nós o tornamos nosso, nós os forçamos a entrar em nosso território. Bloqueio, faça-os aparecer. Um bom plano, disse Kraven com um sorriso. Mas eles conhecerão bem este lugar. Eles vão, o forasteiro olhou em volta. Mas eles não conhecem meus aliados, meus poderes ou quão chateado estou. Chame os meninos, X. Eu fiz 2 promessas. Uma para um dragão e outra para mim mesmo. Grace revelou o olhar de raiva naqueles olhos insectoides. Pretendo ficar com os 2. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.